Então hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 32. Nós vimos no capítulo 31, né, recapitulando assim rapidamente, nós vimos no capítulo 31 que Jacó, né, ele foi muito enganado por Labão. Labão mudou várias vezes, né, o salário de Jacó. Então, mas mesmo assim a gente viu que Jacó não ia sair de lá, Jacó ia continuar lá, Jacó não queria sair de lá, né? Então, mediante a instrução de Deus, a gente viu que Jacó saiu, né? Então, Jacó não queria sair de lá. Jacó, a gente vê uma atitude diferente, um Jacó já diferente, né? Daquele Jacó que saiu lá de Berseba, né? Que achava que tudo era conduzido do jeito dele e agia no ímpeto, né? Então a gente já viu um Jacó diferente, a gente viu que Deus o orientou a sair dali, ele saiu, a gente viu que Labão depois soube que ele havia saído e foi atrás de Jacó, né? Porém, a raiva de Labão, o desespero de Labão pareceu muito mais com relação aos ídolos dele, né? Do que a Jacó mesmo e as filhas dele, né? Parecia mais uma raiva por conta dos ídolos, a gente percebeu isso. A gente viu que quem roubou os ídolos foi a Raquel, né? Então, a gente finalizou nessa parte, né? Aqui, José e Diná já tinham 5, 6 anos, né? E nós terminamos o capítulo anterior vendo um acordo que havia sido feito por Jacó e Labão. Então, hoje, no capítulo 32, a gente vai falar sobre o encontro, né? O receio do encontro de Jacó e Esaú. Então agora, né, um Jacó diferente, né, um Jacó experimentado na vida, né, um Jacó experimentado nas dores, é um Jacó que começa a perceber que tudo que você faz tem consequências. Então é um Jacó que não age mais no ímpeto, mas é um Jacó que agora é um Jacó mais prudente, porque é um Jacó experimentado em dores. Então ele sabe que tudo aquilo que ele fizer vai ter uma resposta, né? Uma contração. Então agora ele já é um homem mais cauteloso, né? A gente percebe que houve uma mudança no estado de Jacó, né? Deus trabalha muito com o caráter de Jacó. Porém, Deus ama muito a Jacó. A gente vai ver isso agora, porque Jacó tem algo que é genuíno, tem algo que que agrada a Deus, que é o interesse em conhecer a Deus, né? Então, assim, Jacó quer muito conhecer a Deus, Jacó quer muito servir a Deus, só que ele não sabe como. Então, ele achava que era por merecimento. Então, ele queria merecer conhecer a Deus, ele queria merecer ser abençoado. Então, ele queria merecer, né, o favor de Deus. Acontece que o favor de Deus é imerecido. Nós não merecemos nada, né? Porém, Jacó não tem essa consciência ainda. Então, ele achava que ele tinha que merecer o favor de Deus. Então, ele procurava fazer coisas que fizessem com que ele merecesse o favor de Deus. Então, ele achava que se ele fosse roubasse a benção do irmão, ele ia merecer a benção de Deus, porque houve um merecimento ali, porque ele recebeu a benção, não importa o meio, que foi um meio fraudulento, ele recebeu a benção, então ali ele conseguiu um meio para conseguir a bênção de Deus. Então ele acha que aquilo tornou ele merecedor. Então o problema de Jacó é que ele achava que o favor de Deus era dado por merecimento, quando na verdade agora a gente vai ver que Jacó, falam muito que Jacó venceu a luta com Deus, mas a gente vai ver agora que na verdade Jacó não venceu a luta. Enquanto Jacó lutou, Jacó prevaleceu, porém quando Jacó prevalecia, Jacó perdia, porque enquanto a gente prevalece sobre Deus, Deus não age sobre nós, porque Deus age na nossa fraqueza. Então a gente vai ver que a partir do momento que Jacó ficou fraco, que Jacó se rendeu, que Jacó se humilhou, que Jacó pranteou, porque Oséias fala isso, o livro de Oséias, quando Jacó implorou, ele recebeu o favor de Deus, porque o favor de Deus é imerecido. Então, enquanto a gente luta com Deus, a gente não tem o favor de Deus. E Jacó vai entender isso agora. A gente vai ver que são duas etapas de luta, né? A primeira luta, que é uma luta braçal, que é onde Jacó prevalece. Porém, quando Jacó viu que ele prevaleceu e que aquele homem que estava ali era o homem que ele queria bênção, então ele se humilha, porque ele vê que, na verdade, ele só consegue o que ele quer
quer quando ele se humilha, não é no braço, não é na força do braço dele, não é na força do querer dele, é pela misericórdia de Deus. Não adianta Jacó achar que pelo braço dele ele vai conquistar a bênção. Ele vai conquistar a bênção pela graça. Então é uma graça de Deus, né? Porque na verdade nós não merecemos nada. Aí é a graça que nos alcança. Então a gente vai ver isso hoje, a mudança de Jacó, né? A mudança, como que Deus trabalhou com Jacó. Então a gente vê que foi algo assim tremendo, e não tem a ver com uma luta braçal, né? Tem a ver com algo espiritual. Realmente é uma conquista espiritual, né? Uma conquista que vai a toda uma descendência. E a gente vai perceber algo fundamental. O homem que queria tanto uma bênção, a vida inteira dele, ele passou buscando uma bênção. Então tudo que ele fez, todo o trajeto da vida dele se baseia na busca por uma bênção. Aquele que tanto buscou a bênção de Deus, acabou se tornando a própria bênção. Então Israel, Jacó, se tornou a própria bênção. Então é algo incrível, assim, a história de Jacó é algo tremendo, assim, Deus faz algo extraordinário na vida dele. Aí a gente vai ver isso agora em Gênesis capítulo 32, que é um capítulo muito lindo. Aí no versículo 1 diz o seguinte, no Gênesis capítulo 32, versículo 1, fala: e Jacó foi no seu caminho, né? Aqui a gente havia visto no capítulo anterior que Labão e Jacó fizeram um acordo. Quando eles fizeram um acordo, Labão voltou para Padã Arã, né? E Jacó, depois desse acordo, seguiu o seu caminho, né? Que era rumo à casa do pai dele. Então ele foi seguindo o caminho rumo à casa do pai dele. E anjos de Deus o encontraram, né? Então a gente vê que Jacó aqui estava numa comunhão extrema com Deus, né? E Deus fazia questão de mostrar para Jacó que era com ele, né? Então Deus queria mostrar que aquele acordo, aquele pacto que Deus havia feito com ele, quando ele foi para Padã Arã, quando ele dormiu naquela pedra, ainda estava ali, né? E que ele estava sendo resguardado. Por quê? Porque Deus sabia já o que ia acontecer, né? Que o irmão dele ia vir com um exército. Então ele queria preparar Jacó. Só que a gente vai ver que o Jacó não é o mesmo Jacó de antes. O Jacó de antes era um Jacó impetuoso que não tinha medo das consequências dos seus atos. Então ele fazia qualquer coisa porque ele não tinha medo. Agora a gente vai ver que é um Jacó mais medroso. Então é um Jacó que tem medo. Ele viu, ele experimentou a vida, né? Ele experimentou que a vida não é fácil, que não é fácil ser enganado e que aquilo que você faz, você colhe. Então ele começa a ter medo. Então agora ele já é um homem mais experimentado na dor, né? Então ele começa a ter medo. Então ele tem medo desse encontro com o irmão dele. E Deus vem tentar acalmar ele pelo que está por vir, né? Por conta do que estaria por vir. Mas a gente vai ver que Jacó tá com muito medo, ele tem muito medo agora, né? Um homem muito, não é nem medroso, assim, é que ele sabe as consequências dos atos dele ocasionam, e ele sabe já que tudo que ele passou em Padã Arã foi por conta do pecado dele. Então ele pensa o quê? Nossa, se eu passei tudo que eu passei em Padã Arã por conta do meu pecado, por conta do que eu fiz, imagina qual é a justiça de Esaú, porque o que eu feri foi Esaú. Se eu passei tudo o que eu passei na mão de Labão, que eu nunca fiz nada, imagina Esaú vai fazer justiça comigo, então eu não quero nem ver o que Esaú vai fazer comigo. Então ele começou a ter medo, né, das consequências das atitudes dele, né? Então ele começou a perceber que aquilo que se faz se colhe, né? O que a gente planta, a gente colhe. Aí no versículo 2 fala que quando esses anjos vieram ao encontro de Jacó, Jacó olhou e viu e disse que era um exército de Deus, né? E ele chamou aquele lugar de Manaim. Manaim significa, no hebreu, significa 2 acampamentos, né? Um pela frente e um por trás. Então ele provavelmente viu 2 exércitos de Deus, né? Um à sua frente e um atrás dele. Aquilo já era uma indicação de que Deus estava guardando ele, né? Estava guardando a frente e atrás, que ele não precisava se preocupar, porque maior era o exército que estava com ele. Porque a gente vai ver mais pra frente que ele teme um exército que vem do irmão dele. Mas Deus aqui já queria mostrar que maior era o exército que estava com ele, que era o exército de Deus, e não o exército do irmão era maior do que o dele, né? Então Deus estava querendo fortalecer
Jacó, porque Jacó ele tinha muito medo, então Deus queria fortalecer Jacó ali, né? Tanto que a gente viu no capítulo anterior que Jacó falava que ele queria ter o temor do pai dele, né? Não o temor assim da fé, ele tinha fé, tanto que a gente viu que ele crê em Deus, Deus fala, ele obedece. Só que ele ainda é um homem medroso assim com relação às coisas da terra. Ele ainda não consegue entender que Deus é maior do que tudo, né? Ele ainda não consegue entender isso. Então, ele ainda tem um pouco de medo aqui das coisas da terra. Ele ainda fica um pouco receoso, né? Ele ainda está conhecendo, né? Ele ainda está caminhando com Deus. Ele está conhecendo ainda Deus. A gente viu que ele passou 77 anos tentando conhecer a Deus, né? E o primeiro encontro que ele teve foi aquele sonho, então ele está conhecendo aos pouquinhos Deus, então ele ainda não tem uma visão assim do poder de Deus, né? O quanto Deus é poderoso. Então Deus manda essa visão para ele, os olhos dele veem algo para fortalecer ele, né? Para que ele seja fortalecido, né? Assim como a gente viu quando ele saiu lá de Berseba, depois que ele recebeu a bênção, ele precisou ser abençoado de novo, ele precisava de um reforço, porque ele era um homem que ele tinha medo, né? A gente percebe que ele tinha medo pelas estratégias que ele usou na vida dele, né? Porque uma pessoa que confia e não tem medo não precisa roubar a bênção do irmão, né? Então ele tinha medo, ele achava que ele precisava fazer alguma coisa para merecer, ele achava que tudo era por merecimento, né? Então no versículo 3 diz assim: e Jacó enviou mensageiros na frente dele para o irmão Esaú. Seu irmão, né, estava na terra de Seir, ele dominava já ali a terra de Seir, né, que virou a região de Edom, né, que os edomitas são os descendentes de Esaú. O que acontece? Para Jacó ir para a casa do pai dele, ele ia ter que passar por Seir. Seir era caminho, não tinha como ele correr, era caminho ali, não tinha por outro lugar para ele ir. Então ele ia ter que passar pela terra do irmão dele. Então, já que ele ia ter que passar pela terra do irmão dele, Jacó achou melhor mandar alguém na frente para ver como estava o ânimo do irmão dele. Se o irmão dele já tinha se esquecido, se o irmão dele já havia perdoado ele, como que estava a situação, porque não tinha como correr, ele ia ter que passar por aquele lugar. Então ele mandou mensageiros para ver como que estava o ânimo de Esaú, se o Esaú já havia perdoado ele, afinal já havia passado 20 anos, né? E Esaú já era avô, né? Tudo, né? Ele já tinha descendência, já tinha avô, tudo, porque passou 20 anos que roubou. Só que a gente vê que quando ele roubou, ele tinha 77 anos. E o primeiro casamento de Esaú foi com 40 anos. Então, 40 mais 37. Então, 37 já tinha passado 57 anos de quando Esaú casou com as duas primeiras esposas, né? Então ele já tinha neto já também, né? Então ele imaginou que já havia, né, amortecido aquela raiva, né? Aquele ímpeto já havia amortecido. Aí no versículo 4 a gente vê que ele fala o seguinte: Jacó fala para esses mensageiros falarem assim para Esaú, né? Assim falareis a meu senhor Esaú, né? Teu servo Jacó diz assim: eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. Então a gente vê aqui que o falar de Jacó, né, diz muito. Ele está querendo reparar um erro que ele cometeu. Então ele pede para os mensageiros chegarem lá e dar uma mensagem na humildade, né? Então ele chega lá pedindo para os mensageiros falarem: olha, o teu servo Jacó tá pedindo para o senhor, para o senhor dele, né, falar se tá tudo bem, tá? O seu servo Jacó, né, tá vendo se acha graça aos seus olhos. Então ele quer deixar bem claro que Jacó, né, que ele reconhece, né, a superioridade de Esaú. Então ele tá querendo reparar algo que ele fez no passado. Então ele pede para os mensageiros irem dessa forma humilde, né, usando essa estratégia dessa fala para tentar colocar, né, acalmar o ânimo do irmão, se colocando numa posição inferior, né? Então Jacó, ao mandar a mensagem, já se coloca numa posição inferior, né, como se reconhecesse a primogenitura do irmão e a superioridade do irmão. Então ele vai já com essa intenção.
E ele fala, né, que ele pede para os servos falarem, né, assim falarás ao meu senhor Esaú, né? Teu servo Jacó, né, diz assim: eu habitei como peregrino com Labão e fiquei lá até agora. Aqui Jacó e Esaú têm 97 anos de idade, né? Os dois são gêmeos. Aí 57 anos a gente já viu, Esaú já tinha casado com as duas primeiras esposas e 20 anos ele estava casado com a filha de Ismael, né, o irmão de Isaac, porque ele pegou a filha de Ismael como esposa quando Jacó foi para Padã Arã, né, que o Isaac havia falado para tomar uma mulher da família. Então a gente viu que Esaú foi e tomou como esposa a filha de Ismael. Então a gente vê que ele vai e pede para avisar o irmão, né? A gente vai ver que no versículo 5 ele começa a falar todos os bens que ele tem. Ele vai falar, eu tenho bois, né? Fala que eu fiquei 20 anos lá em Padã Arã, na casa de Labão, e que agora eu tenho bens. Então ele vai começar a descrever toda a riqueza dele, de forma a falar para Esaú que, ó, Esaú, não se preocupa comigo, tá? Eu não vim para tomar nada que é seu, eu não vim para te causar nenhum prejuízo, eu não vim para tomar herança nenhuma, você fica tranquilo porque eu já tenho meus bens, eu já tenho minhas riquezas. É isso que Jacó tá querendo falar, né? Para que não haja uma confusão, então ele fala, ó, eu não tô vindo para te dar dor de cabeça, eu tô vindo porque eu quero morar com meu pai, mas eu já tenho meus bens, eu não vou querer nada que é do pai, o que é do pai é seu, pode pegar para você os bens que são do pai, porque eu mesmo já construí meus bens. Aí é isso que o Jacó tá querendo falar, né? Para acalmar Esaú, que ele não tá querendo vir pegar nada de Esaú, né? Nenhum bem de Esaú e nenhuma herança de Isaac. Então ele quer deixar bem claro que ele já tem a riqueza dele, não precisa da riqueza de Isaac. Então ele quer deixar isso bem claro para Esaú, que ele não é uma ameaça ali para Esaú, né? Ele não tá vindo como uma ameaça para Esaú para pegar a herança, né, do pai. Então ele fala no versículo 5, ele começa a descrever os bens que ele tem para falar para Esaú que ele não está interessado em nada que é do pai, nem nada que é de Esaú. Aí ele fala no versículo 5, e eu tenho bois, jumentos, rebanhos e servos e servas. E eu enviei para dizer a meu senhor, né, reconhecer mais uma vez que o Esaú é superior a ele, que ele deve reverência, que ele deve, né, respeito ao irmão, então ele reconhece a primogenitura ao irmão, então aquilo que ele um dia roubou, agora é como se ele estivesse querendo devolver, então ele está querendo reparar a Esaú que ele fez, o mal que ele fez. Então ele está querendo reparar, é como se ele estivesse querendo devolver, né? Então ele fala, olha, eu te dou reverência aqui, eu reconheço a sua superioridade a mim, né? Então ele fala aqui, e eu enviei, né, e eu enviei para dizer, né, enviou os mensageiros, para dizer a meu senhor, né, para dizer para Esaú que encontre graça aos olhos dele, né? Então ele fala assim, eu mandei tudo isso para ver se eu encontro o teu favor de me deixar passar pelas suas terras. É isso que ele está querendo dizer. Ele fala assim, olha, eu tô deixando claro que eu tô passando aqui com a minha caravana, porque ele ia passar com uma caravana ali grande, não era uma coisa pequena, né? Era uma quantidade grande ali, né? Então isso podia parecer uma ameaça para Esaú, que Jacó queria, veio para tomar, ele tinha a benção da primogenitura, então ele veio para tomar os bens, veio para tomar as coisas. Então aí ele vem falar que não, eu não quero nada disso, então que eu encontre graça, né, que eu encontro favor aos seus olhos e você me deixe passar pela sua terra, né? Então ele pede autorização para passar pela terra do irmão, e não tinha condições dele não passar, era caminho para ele ir para a casa do pai dele. Então ele ia ter que passar por ali de qualquer jeito. Aí no versículo 6 diz o seguinte: e os mensageiros retornaram para Jacó, dizendo: nós chegamos ao teu irmão Esaú, e ele também vem para te encontrar. Mas só que ele vem com 400 homens, né? Então quando
Jacó ouviu isso, Jacó ficou com medo, porque o nosso maior acusador é a nossa consciência, né? Então, se a nossa consciência tá pesada, se a gente sabe que errou, a outra pessoa pode não estar fazendo nada de mal, mas a gente enxerga o mal ali. Às vezes, pode ser que Esaú estava vindo para mostrar a sua riqueza, porque assim, a riqueza de Jacó era o gado, porque Jacó era um pastor. Mas Esaú era um homem do campo, um caçador. E na bênção que Esaú recebeu, falou que ele ia ser forte na espada. Então ele ia ser um guerreiro, ia ter soldados. Então a gente vê que Esaú cresce grande na espada. Então realmente ele é um homem, um general que tem vários soldados. Essa é a riqueza de Esaú. Então às vezes ele veio realmente para Jacó, não na intenção de matar Jacó. Até porque se ele, acredito eu, que se ele viesse na intenção de matar Jacó, teria sido como foi com Labão, que Deus falou com Labão, e a Bíblia deixou claro que Deus falou com Labão para que Labão não fizesse nem bem nem mal com Jacó, mas que deixasse Jacó em paz. E a gente vê que na Bíblia não fala que Deus agiu de forma alguma com Esaú, não fala que Deus mudou a cabeça de Esaú, não fala nada com relação a Esaú, só fala com relação a Jacó. Quem precisava ser mudado era Jacó. Então parece que isso era algo resolvido para Esaú. Parece que Esaú agora ele estava em paz consigo mesmo ali naquela situação. Ele tinha conquistado os bens dele, então ele estava ali na dele, né? Parece que ele estava ali, ele havia perdoado o irmão, parece, né? Então a gente vê que era algo mais de Jacó do que de Esaú. Então eu realmente acredito que Esaú não vinha para matar Jacó. Esaú realmente vinha para mostrar o seu grande poderio, porque como o poderio de Jacó eram os gados, o poderio de Esaú eram os homens, o exército, né? A espada, que era o que Esaú era grande na espada, né? Mas é aquilo, a consciência da gente é o maior acusador que existe. Então, a partir do momento que Jacó recebeu esse recado, Jacó só conseguiu enxergar a morte. Por quê? Porque Jacó se achava merecedor de morte. Jacó falava, não, o que eu fiz merece morte. Esaú deve estar pensando o quê? Para eu retomar minha primogenitura, para eu retomar o que era meu, eu tenho que matar aquele que me roubou, porque aí ela volta para mim, eu mato, ela volta para mim. Então só passava isso pela cabeça de Jacó. E Jacó foi tão enganado por Labão, ele sofreu tanto ali com as dores de colher o que ele plantou, que agora ele só conseguia enxergar coisa assim, ele não conseguia ver a misericórdia. A gente vê, ele queria muito alcançar a misericórdia de Deus, mas ele não conseguia enxergar o que era misericórdia, ele não conseguia entender o que é misericórdia, né? Que misericórdia é algo que realmente a gente não merece. A gente não merece o perdão, né? Porque se a gente merecesse o perdão é porque a gente não tinha errado, porém todo mundo erra. Então, Jacó não merecia o perdão de Esaú, mas Esaú teve compaixão e misericórdia por Jacó, mas ele não merecia, porque ele errou, né? Então o erro tira o merecimento. Então, se houve o erro, não há merecimento. Mas Jacó não conseguia entender a função disso, como que funcionava isso, né? Que a misericórdia é algo que é imerecido, você não merece a graça, né? A graça acontece sem merecer. Então, ele entendia que ele não merecia ser perdoado, mas ele não conseguia entender que podia haver uma compaixão, uma graça, uma misericórdia, um perdão, né? Então, ele achava que realmente Esaú estava vindo com a intenção de matá-lo, né? Aí no versículo 7, então Jacó ficou com muito medo e angustiado, e ele dividiu em 2 bandos o povo que estava com ele, e os rebanhos, e o gado, e os camelos, né? A gente percebe que Jacó teve medo. Porém, Jacó, porque a gente sabe, a gente viu na Bíblia que no jardim do Éden não existia medo, né? Deus não fez o homem para ter medo. Deus não deu espírito de medo ao homem, deu espírito de coragem, né? Não deu espírito de covardia. Então, o medo não é algo de Deus, né? Mas a gente vê que o medo é normal. Uma pessoa que anda com Deus tem medo. Todo mundo tem medo, né? A gente não tem como se bloquear do medo. O medo vem, mas aquele que é com Deus consegue enfrentar o medo e confiar em Deus, que Deus é maior do que aquele seu medo, né? Então, é isso que acontece com Jacó agora. A gente vê que é um Jacó, a Bíblia ela faz muita questão de falar que todos os personagens que foram agraciados por Deus
foram personagens falhos, foram personagens que pecaram muito, né? Então a gente vê Davi, que cometeu o adultério, a gente vê Abraão, então são todos personagens que a gente fala, nossa, como que fez isso? A gente ainda acha que pode julgar, né? A gente olha e fala, nossa, ai, que absurdo, olha que... Mas aqui a Bíblia está querendo deixar claro que ninguém merece, que a gente é falho realmente, que ninguém merece, né? O problema é que hoje... algumas pessoas, né, que são do meio, que acham que entendem a Bíblia, tal, acham que merecem. A partir do momento que você acha que você merece, você acha que existe uma fórmula. Quando você acha que existe uma fórmula, você acha que você é bom o suficiente para falar que o outro está fazendo errado. Então você começa a julgar. Então você não começa a olhar para si e fazer o seu trabalho. Você começa a julgar o outro, porque você, eu já mereço, já fiz o suficiente para merecer. Então você começa a olhar para o outro. Você não precisa correr mais atrás do seu, você já merece, né? Então você começa a ficar olhando para o outro. Esse é o problema, né? Mas a Bíblia deixa claro que não é merecimento, né? Ninguém merece. Abraão não merecia. Jacó não merecia, Isaac não merecia, ninguém merecia, mas é a graça de Deus que alcança, porque a gente vê o quanto eles são falhos, né? E a Bíblia faz questão de mostrar a fraqueza deles. Por quê? Porque tem que reconhecer a fraqueza, né? Tem que reconhecer que é apenas um pecador, né? Não adianta achar que é perfeito. Tem muitas pessoas que acham que são perfeitas e que merecem. Não, você tem que se humilhar. A gente vai ver agora que Deus só deu a bênção para Jacó quando Jacó se humilhou. Enquanto Jacó lutou e prevalecia sobre Deus, Deus não deu a bênção. Quando Jacó chorou, implorou, se humilhou, aí Deus deu a bênção. Então, não é merecimento, é a graça. A gente tem que implorar, não é eu mereço, você tem que me dar, não. E Jacó ainda não entendia isso, Jacó achava que era merecimento. Então aqui a gente vê, né, que apesar do medo de Jacó, a gente vê que Jacó era um homem que ele tinha uma comunhão com Deus, né? Ele tinha muito ainda para crescer com Deus, mas ele já tinha uma confiança grande com Deus. Ele ainda não tinha noção do poder de Deus, mas ele tinha uma confiança muito grande com Deus, porque o medo não paralisou ele. Existem pessoas que com medo são paralisadas, né? Então Jacó estava com um medo enorme. Jacó temia por sua vida e pela vida de todos os seus, que houvesse um extermínio ali da caravana inteira. Mas a gente vê que esse medo não paralisou Jacó. Então Jacó, a gente vai ver que Jacó ora a Deus, vai falar com Deus, porém Jacó não vai ficar sentado esperando Deus fazer um milagre. Não, Jacó, ele ensina algo muito importante pra gente. Todas as vezes que ele ora pra Deus, ele ora, mas ele faz a parte dele. Igual aquela vez que ele orou, falou com Deus sobre a injustiça que Labão estava fazendo, mas ele não ficou sentado esperando, olhando para as cabras, esperando Deus fazer um milagre ali, né? Não, ele fez o que podia. Então na fé dele, ele começou a cortar as varas e aconteceu. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. Então, se a gente tem fé, a gente tem que mostrar que tem fé naquilo, né? Então, se realmente ele tem fé, ele tem que mostrar por meio do que está disponível ali para ele, que ele crê que aquilo que ele tem fé vai acontecer. E Jacó ensina isso pra gente muito bem, né? Então a gente vê que ele sentiu medo, e era um medo que, ao falar da Bíblia, era um medo que ele tremia de medo. A pessoa estava tremendo de medo, muito medo mesmo. Mas isso não o paralisou. Então ele conseguia ainda raciocinar, ele ainda conseguia, né, ter um domínio sobre o medo. O medo não era um medo que paralisava ele. Por quê? Porque ele reconhecia que Deus era com ele, né? Então, apesar dele ainda não entender totalmente, não se entregar completamente a ponto de entender que Deus era maior do que aquele medo, ele entendia que Deus era com ele, né? Ele entendia que Deus podia abater aquele medo. Só que a questão dele não é que ele achava que Deus não poderia fazer. Ele sabia que Deus podia fazer. O problema é que ele achava que ele não merecia. Ele falava, mas eu não mereço. Ele achava que o que ele merecia era morrer.
Porém, ele não entendia isso. A graça e a misericórdia não é merecimento. Realmente, ele não merecia. Eu não mereço, ninguém merece. Mas a graça de Deus nos alcança e nos salva, mas a gente não merece. E ele não entendia isso. Não é que ele não tinha fé em Deus, que Deus era maior que o medo dele. Não. Ele entendia que ele não merecia. Ele entendia que para Deus fazer alguma coisa, a gente tinha que merecer. Então ele achava que tinha que ter um merecimento ali, né? Então a gente vê que, apesar dele ter um medo muito grande, isso não o paralisou, né? Isso já é algo muito importante. Então ele teve um planejamento ali, ainda conseguiu planejar, porque ele conseguia enxergar Deus com ele e ele conseguia ver que Deus podia fazer, mas ele não se achava merecedor. Mas ele sabia que Deus podia fazer. Então ele não duvidava do poder de Deus. Porque tem gente que não tem fé, acha que tem tanto medo e acha que Deus não pode vencer aquele medo, não pode ser maior do que aquele medo. Mas não era essa a questão de Jacó. Jacó sabia que Deus era maior do que o medo dele. Porém, Jacó achava que ele não merecia que Deus vencesse aquele medo dele, porque ele era um homem que merecia passar por aquilo. Ele achava que ele merecia morrer. Ele achava que ele merecia colher as coisas do que ele fez. Então ele achava que era merecimento. Então ele achava que realmente ele não merecia, então ele não ia ser livrado. Aí no versículo 8 diz: e ele, né, disse, Jacó, se Esaú vier a um bando e ferir esse bando, o outro bando vai sobrar e escapar, né? Então a gente vê que Jacó, ele teve uma estratégia, né? Ele falava, não, Esaú vai vir, vai matar, então eu vou separar, pelo menos eu salvo uma parte, né? Então ele separou em locais diferentes os bandos, né? Porque se um fosse morto, o outro se salvaria, né? Teria um outro bando ainda vivo. Então ele estava disposto, né, a sacrificar metade da comitiva dele, né? Para que realmente o que tivesse que ser feito fosse ser feito, né? Porque ele achava que realmente ele achava que o justo era realmente ele perder alguma coisa. Ele achava que não era justo ele perder alguma coisa. E realmente ele tinha que perder alguma coisa, mas ele tinha que perder alguma coisa nele. Por isso que o anjo toca a coxa dele. Ele achava que ele tinha que perder os gados, ele achava que tinha que perder a mulher, o filho, a vida. Não, mas ele tinha que perder algo nele, mas que o fizesse ele continuar vivo, mas que o fizesse mudar, que o fizesse sentir quem realmente é Deus, mudasse as bases dele, a estrutura dele, né? Então no versículo 9, Jacó disse: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que disse a mim, torna a tua terra a tua parentela e eu te trarei bem, né? Então, aqui a gente vê que Jacó tá meio falando, ai Senhor, foi o Senhor que mandou eu ir para casa do meu pai. Deus, olha só o que está acontecendo, meu pai. Eu queria ficar lá na casa de Labão quieto. Eu tava lá bem, com os olhares feios do meu sogro. O Senhor me mandou sair de lá. Olha só, Senhor, foi o Senhor que me mandou. Eu só obedeci, Senhor, tá vendo? Então, assim, ele achava que era merecimento. Então, ele achava o quê? Ó, Senhor, tá vendo? O Senhor mandou sair de lá e eu saí e obedeci sua voz, tá vendo? Então, eu mereço que o Senhor me escute. Então, ele achava que era merecimento. Então ele ficava, ai, Senhor, tá vendo? Eu saí, o Senhor queria que eu saísse, eu saí de lá. Então, agora me ajuda, né? Assim, olha o que tá acontecendo, eu não queria passar por aqui, né? Olha o que tá acontecendo. Eu tava quieto lá no Labão, não ia sair de lá, o Senhor mandou eu sair, eu saí, eu obedeci prontamente, né? Porém, Jacó não consegue entender que Deus, para trabalhar no caráter dele, ele tinha que confrontar o passado dele, né? Não tinha como Jacó virar um novo homem, um novo Jacó, sem confrontar o passado dele. Ele precisava se resolver com aquela pessoa que foi o que ele mais feriu, né? Então não tem como a gente mudar, ser um novo eu, um novo ser, sem confrontar, sem ter um confronto com o seu passado, com aquilo que ainda te prende, né? Tanto que a Bíblia fala, né? Você só vai ser perdoado se você perdoar, né? Então, para que Deus te perdoe, você precisa liberar perdão, né? Então, Jacó precisava ser perdoado pelo irmão, Jacó precisava se perdoar e Jacó precisava resolver
essa situação do passado dele, né? Mas Jacó queria correr, queria fugir. Jacó estava acostumado a fugir, então Jacó queria fugir mais uma vez, né? Jacó fugiu aquela vez de Esaú, fugiu de Labão, então ele queria fugir mais uma vez. Então não tinha para onde ele correr, não tinha jeito, não tinha para onde ir, porque de Deus não dá para fugir. E Jacó sabia disso, que de Deus não dava para fugir. E quem mandou ele estar ali foi Deus. Então, porque se fosse qualquer outra coisa, Jacó certamente teria fugido, teria voltado, teria feito qualquer coisa. Mas a gente viu que Jacó aqui já tem uma confiança em Deus, já tem uma comunhão com Deus, e foi algo que ele lutou tantos anos da vida dele para conseguir, que agora que ele conseguiu essa comunhão com Deus, ele não queria perder por nada, né? Então ele não ia desobedecer a Deus, ele obedecia a Deus. Então ele deixa claro: Senhor, eu não queria estar aqui, Senhor, se eu pudesse eu fugiria, mas eu não vou fugir, não tem como fugir, porque eu temo ao Senhor. Então assim, ele tinha medo de Esaú, tinha, mas mais medo ainda ele tinha de Deus, porque ele conhecia o poder de Deus, né? Porém, ele achava que Deus não poderia não fazer nada para livrá-lo, não porque Deus não poderia, porque não tinha o poder para isso, mas porque ele não merecia, que ele realmente merecia que Esaú se vingasse, né? Aí no versículo 10, né, a gente vê no versículo 9 que ele começa a falar para Deus, né, que foi Deus que mandou ele ir para a casa do pai dele. Aí no versículo 10, Jacó fala: Deus, aqui a gente vê, nossa, que diferença do Jacó que teve aquele sonho quando foi para Padã Arã para o Jacó de agora do versículo 10. Porque no versículo 10 a gente vê um Jacó que é um Jacó que sabe que não se barganha com Deus, né? Não tem como você barganhar com Deus, né? Você é tudo graça. Como que a gente vai barganhar com Deus? É graça, né? Então aqui no versículo 10 a gente vê já, né? Que ele fala, gente, eu sou só um pecador. Ele começa a reconhecer o pecado dele, né? Antes ele achava que ele era o máximo quando ele tá indo para Padã Arã, né? Ele é tão bom, tão o máximo, tão tal, que ele quer falar: ó, Deus, se eu voltar para casa do meu pai, você vai ser meu Deus, né? Então ele quer barganhar com Deus, ele quer impor para Deus uma condição, né? E agora a gente vê que é um homem que ele reconhece que não merecia nada daquilo. Ele não merecia nem aquela proposta que Deus fez ali quando ele foi para Padã Arã. Então ele agora já muda o termo dele, ele já não põe mais condições, ele começa a implorar para que Deus o olhe, para que Deus o veja, né? Então a gente já vê uma mudança de Jacó com relação a Deus, né? Que ele muda a visão dele com Deus, né? Aí no versículo 10 ele diz para Deus que ele não é digno da menor de todas as misericórdias. Então ele já reconhece que porque para ele tudo era por merecimento, né? Então ele vê que Deus foi tão bom com ele, porque quando ele estava indo para Padã Arã, ele nunca tinha visto a Deus. Deus nunca tinha falado com ele, ele nunca teve nenhum contato com Deus, então ele não sabia quem era Deus. Aí ele falou com Deus como ele falava com qualquer um. Ele achava que tudo era negociável, né? Ele negociou a primogenitura do irmão dele, ele foi lá e fez uma trapaça para pegar a bênção do irmão. Então ele achava que tudo era negociável. Então ele achou que o favor de Deus também era negociável, porque ele não conhecia Deus. Então a gente viu que naquele sonho, quando ele teve aquele sonho, ele não conhecia Deus. Então ele falou com Deus como ele era habituado a falar, né? Então por isso que Deus teve misericórdia também dele, né? Então ele não falou, né, como uma pessoa que tivesse conhecimento de quem Deus é, né? Então parece que ele achava que tudo era negociável, né? Aí a gente vê que quando ele vai lá para Padã Arã, ele vê que a vida não é bem como era lá na casa da mãe dele, né? Que lá na casa da mãe dele era um mar de rosas. Agora ele já vê que não era assim. Ele já vê também, quando ele chega em Padã Arã, a gente observa que lá na casa da mãe dele, ele era o grande negociador, né? Então ele negociava as coisas, ele era espertão. Só que quando ele chega em Padã Arã, no Labão, ele está numa situação inferior. Ele não pode negociar nada. Então ele chega pobre, não tem o que negociar. Então ele se submete às negociações dos outros. Então ele começa a perceber, né?
que nem tudo é negociável, né? Que nem tudo dá para se negociar. E apesar disso, dessas negociações que eram feitas, porém agora ele estava na parte do prejudicado, agora o prejudicado nas negociações era ele, ele via que Deus ainda derramava favor sobre ele. Porém, ele começou a entender que ele não merecia, porque antes ele achava que ele merecia. Quando ele foi e roubou a bênção de Esaú, ele achava que ele merecia fazer aquilo, que estava certo, ele achava que era justificável o que ele fez. Só que Deus começa a ensinar para ele o que é certo e errado. E às vezes a melhor forma da pessoa entender é sentindo na própria pele. Foi o que aconteceu com Jacó. Enquanto Jacó fazia com o outro, estava bom. Quando Jacó começou a sentir na pele dele, começou a experimentar, ele começou a ver que não era legal. Então Jacó começou a perceber na própria pele, né? Então ele começou a ver realmente que ele não era digno, que ele havia errado muito com o irmão dele, lá na casa dele, ele começou a ver que ele havia errado muito. Então ele fala, realmente, eu não sou digno nem da menor coisa que o Senhor me fez, nem da menor das misericórdias eu não sou digno. Eu errei muito, então você vê já um Jacó humilde, né? O Jacó que antes achava que era eu mereço. Aí Jacó vai e fala para Deus, né? Deus vai e imagina, se Deus vem para você e fala: olha, eu vou fazer de você uma grande descendência, eu vou estar com você, vou te proteger em todos os seus caminhos, vou fazer você voltar para casa do seu pai, você vai ser grande, tua semente vai ser grande. Então, em vez de você levantar e falar: oh Deus, obrigada, aleluia, você fala assim: ah, se isso acontecer mesmo, quando eu voltar, tá bom. Aí você vai ser meu Deus, né? Então ele achava que tudo era negociável. Ele achava que Deus era mais uma pessoa que estava negociando, né? Até que depois ele começou a entender a posição de Deus, né? Que com Deus não dá para se negociar, né? Que Deus, ele começou a entender que Deus estava acima dele, né? Era uma posição superior a dele, né? Então ele fala no versículo 10: eu não sou digno da menor de todas as misericórdias e de toda a verdade que tu tens mostrado ao teu servo. Então, que verdade que ele está falando? É a verdade, essa verdade, a verdade da vida dele, a verdade dos olhos dele, que agora ele tem enxergado a verdade, né? Ele vivia numa falsidade, ele vivia invejando a vida de Esaú, ele vivia numa falsa realidade, né? Até mesmo quando ele fingiu ser o irmão dele. Então ele vivia ali numa falsidade, ele não conseguia entender qual era a verdade de Deus. Então Deus mostrou a sua verdade para Jacó. E Jacó está agradecendo por isso, por Deus ter mostrado qual é a verdade, né? Que a verdade não é você ir roubar a benção de ninguém, que a verdade não é você ficar lutando para merecer alguma coisa. Então aqui a gente vê um Jacó que entende que a verdade é que ele não merece nada. Então não adianta, por mais que ele lute, ele nunca vai merecer nada. É isso que ele está falando. Aí ele fala aqui também no final: porque com o meu cajado eu passei este Jordão e agora eu me tornei dois bandos, né? Então ele passou sozinho com o cajado dele e agora são dois bandos, né? Então a gente vê, né, que ele reconhece, né, a indignidade dele, né? Ele reconhece o estado dele, né? Então ele também deixa claro para Deus que ele espera mais de Deus, né? Que Deus tem sido tão misericordioso na vida dele que ele espera mais de Deus, né? Ele fala com um tom de esperança, né? Esperançoso. Aí no versículo 11: livra-me, rogo-te, da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, para que ele não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Então aqui, né, a gente vê, ele podia falar para Deus aqui, né, falar assim: ai Senhor, tá vendo? O Senhor me deu tanta coisa, agora Esaú pode vir aqui e matar, ele pode vir e acabar com tudo que o Senhor me deu. Para que o Senhor me deu tudo isso? Igual o povo do deserto que a gente vai ver, né, do Êxodo, né? Que ele podia ter feito igual o povo, né? Que tava no deserto. Era melhor ter morrido lá no Egito. Pra que trouxe a gente no deserto pra morrer no deserto? Ele podia ter feito isso. Igual esse povo, né? Começar a reclamar. Pra que o Senhor me deu tudo isso e agora nós vamos tudo morrer? Então ele não fez isso. A gente vê que ele fala que não merecia nada daquilo e ele começa a implorar, fala: Deus, me livra da mão do meu irmão,
Porque para que eu não morra, né, para que ele não me fire, nem as mulheres com os meus filhos. Então ele entendia que não só ele merecia ser exterminado, aqui era a consciência de Jacó. Tinha um problema sério nele, na consciência dele. Ele não conseguia se perdoar. Então ele entende que o justo não era só ele morrer, mas o ato dele, o erro dele foi tão grande. Por um lado isso é bom, porque a gente vê um Jacó que ele já começa a ver uma diferença, né? Um respeito, né, pelo que é do outro. Então agora ele tem um respeito tão grande pelo que ele fez, assim, uma consideração tão grande pelo que ele fez, que ele começa a achar que não só ele deve morrer, como tudo que ele tem deve ser exterminado. Então ele começa a se julgar, né, a dizer, nossa, eu pequei muito, eu errei muito, o meu erro foi muito grave. Foi tão grave o meu erro que não só eu mereço ser exterminado, como tudo que é meu. Tudo que é meu deve ser exterminado. Então a gente vê que é um Jacó diferente, um Jacó até que consegue fazer justiça, um julgamento, porque ele agora consegue até julgar a si mesmo, né? Então ele entende que o que ele fez foi tão errado a ponto de ele merecer uma justiça dessas, né? Então esse é o problema, ele achava que ele não merecia, e realmente não merecia, o favor de Deus. O que ele merecia era a morte, e tudo que é dele merecia morrer também, né? Aí no versículo 12, e tu disseste, né? É que ele fala que Deus disse para ele, eu certamente te farei bem e farei tua semente como a areia do mar, que não pode ser enumerada por ser uma multidão. Então aqui ele fala, né? Deus, o Senhor falou que ia me fazer bem, né? Então, por favor, Senhor, não sou eu, não fui eu que falei, eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me falou. Então, se o Senhor me falou, Senhor, por favor, foi o Senhor que me disse, né? Ele não tá impondo nada, ele falou assim, foi o Senhor que me disse que ia me fazer bem. Então, não deixa meu irmão me ferir. E o Senhor me falou que ia fazer minha semente numerosa. Então, como que ele vai matar a mãe com os filhos, né? Minha semente toda vai sair, né? Então, aqui a gente vê que ele não tá falando que ele merece, ele só tá falando que Deus falou. Senhor, o Senhor mesmo que falou, não fui eu, né? Eu não disse que eu merecia. Eu reconheço que eu não mereço nada, mas o Senhor falou que ia me fazer bem, né? Então, se o Senhor puder me fazer bem, me livrar da mão do meu irmão, né? Então que o Senhor faça, e se o Senhor puder preservar a minha semente, que o Senhor faça. Então é isso que ele tá querendo dizer. Aí aqui no versículo 13, e ele, né, Jacó, pernoitou ali, passou a noite ali, né, e tomou do que veio à sua mão por presente para Esaú, seu irmão. Então a gente vê que Jacó passou ali a noite, né, ele vai orar para Deus, vai falar com Deus ali, né, mas como a gente viu, ele não havia ficado sentado, né? Ele conversa com Deus, ele falou com Deus, Senhor, me livra da mão do meu irmão, tal, mas ele não ficou sentado lá esperando o irmão dele chegar com 400 homens. Ele levantou e começou a criar uma estratégia, né? Então ele começou a criar uma estratégia para tentar amansar o irmão dele, para tentar apaziguar os ânimos, né? Então ele começou a escolher os presentes para dar para o irmão dele com muito cuidado. A gente vai ver que os presentes que ele vai dar para o irmão dele não são qualquer presentes, são presentes que você dá para reis. Não é bobeira, é mais de 500 gados que ele vai dar pro irmão dele. Então é presente que você dá para rei. Então ele tá querendo com os presentes também reconhecer a superioridade do irmão dele. Então ele mandando os servos lá e falando não adiantou, então agora ele vai dar presentes de rei, dignos de rei, né, pro irmão. É uma estratégia que ele criou para tentar apaziguar o irmão, né? Então assim, enquanto Deus não responde a oração dele, que ele não sabe nem se vai ser respondida porque ele não se acha digno daquela resposta, então ele vai fazer o que está dentro do alcance dele, né? Vai fazer o que está nas mãos dele, que é dar esse presente digno de rei, né? Então nesse presente diz, deixa eu ver se eu falei o versículo 14. Aí no presente, o que ele deu de presente para o irmão dele? Ele deu 200 cabras e 20 bodes, deu 200 ovelhas e 20 carneiros, deu 30 camelas de leite com suas crias,
Camela de leite era algo muito caro mesmo. Só homem muito rico que tinha, porque era o leite mais caro que tinha naquele local. Aquele leite era muito caro, era um leite muito nobre. E ele deu 30 camelas de leite pro irmão dele. Não era qualquer presente, era presente assim de rei. Aí ele deu também 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Aí ele os entregou, né? Eram mais de 550 cabeças de gado. Ele os entregou na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: ó, vão adiante de mim e deixem espaço entre rebanho e rebanho, né? Então aqui a gente vê que Jacó, ele age, né? Deus havia ensinado muito para Jacó aqui sobre restituição e justiça, né? Então Jacó aqui, ele consegue discernir o que é justiça, né? Até sobre si. É difícil a gente falar de justiça sobre nós mesmos, né? E a gente vê que Jacó, ele consegue discernir a justiça sobre ele mesmo. Porque às vezes a gente fala, eu não mereço isso. E a gente merece, às vezes a gente merece até mais, né? Mas a gente não faz justiça pra gente. E Jacó fazia, ele tinha um discernimento por justiça, né? Tanto que ele sabia que ele merecia, né? Ele sabia que ele merecia até muito mais. Então a gente vê que há um senso de justiça aqui em Jacó, né? Deus ensina Jacó de uma forma que ele consegue não fazer justiça só com os outros, né? Porque é fácil você ter um senso de justiça com o problema do outro, né? O problema é você ter um senso de justiça quando você é o errado, né? O que é justo para reparar o seu erro, né? E ele começa a ter isso, né? E é muito difícil uma pessoa ter um senso de justiça sobre si, né? E ele tem esse senso de justiça sobre ele mesmo, o que é possível para ele reparar o erro dele. E ele reconhece que o erro dele é um erro grave, né? É difícil a pessoa também reconhecer isso. Às vezes a pessoa acha que é bobeira, né? A dor do outro é sempre menor que a nossa, né? Mas ele consegue se colocar agora na posição do irmão dele e reconhecer que o que ele fez realmente foi errado, né? Aí no versículo 17 diz: e ele ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és tu e para onde vais e de quem são estes diante de você, então você vai dizer para Esaú: estes são são de teu servo Jacó. Então aqui mais uma vez ele está dando os presentes para que Esaú vá, né, se amansando, né? Ele vai ver aquele presente, vai ficando mais feliz, vai amansando, vai vindo antecipando ele o presente. E com a fala do servo, ele ficaria ainda mais amansado, né? Pelos servos reconhecerem, né? Que Jacó é o servo de Esaú, né? Que Esaú é superior a Jacó, né? Então isso faria com que ele amansasse um pouco, né? Na mensagem de Jacó, né? Então a gente vê aqui, né? Terminando o versículo 18, e de quem são esses diante de ti? Então eles vão dizer pro Esaú: eles são de teu servo Jacó, e é um presente enviado ao meu senhor Esaú. E eis que ele também está atrás de nós. Então, qual que é o intuito aqui? O Jacó, ele tem o intuito de mostrar os presentes, dar reverência para o irmão, mostrar para o irmão que o irmão é superior, e ao mesmo tempo falar que ele vem vindo atrás dos presentes. Não para avisar o irmão que ele tá vindo, falar, o Jacó tá vindo, se prepara. Não, é para avisar o irmão que o Jacó não tá fugindo. Porque senão o Jacó podia fazer o quê? Jacó podia mandar um monte de presente na frente, porque ele já sabia, a essa altura do campeonato, que o irmão estava vindo com 400 homens com espada. Então ele podia mandar os presentes na frente e fugir. Enquanto os gados estão indo na frente, os presentes estão indo na frente, ele picava a mula, né? Mas não, então ele avisa para que Esaú não ache que ele tá fugindo. Então ele pede pro servo avisar, e ele vem vindo atrás da gente. Então para deixar Esaú avisado que ele não tá fugindo, que Jacó não tá fugindo, Jacó realmente tá indo, porque senão Esaú podia achar que Jacó aquilo era um estratagema, né? Para Jacó fugir. Aí no versículo 19,
E assim ele ordenou ao segundo e ao terceiro e a todos os que seguiram os rebanhos, dizendo: desta maneira falareis a Esaú quando o encontrardes. E dizei além disso: eis que teu servo Jacó está atrás de nós. Então a gente vê aqui que no versículo 20 ele ainda frisa: e além disso, do que eu mandei vocês falarem, vocês vão dizer que eu tô indo atrás, porque ele conhece Esaú ia ver aquele monte de presente chegando e falar: esse Jacó sem vergonha, não mudou foi nada, tá mandando um monte de gado para me atrapalhar, eu e meus homens, e vai fugir, viu que eu tô indo na direção dele, ele vai fugir. Então Jacó fala: olha, e não esquece de falar que eu estou indo atrás, que eu estou indo atrás de vocês. Então o presente é para ele, mas que eu estou indo recebê-lo, né? Então Jacó deixa isso bem claro, porque ele disse, né, no versículo 20: eu vou apaziguá-lo, né? Eu vou amansar ele com os presentes, né? Todo mundo ficar feliz com o presente, né? Imagina ele dar um presente de rei, né? Então, todo mundo ficar feliz com o presente, então eu vou amansar ele com o presente. E quando eu chegar até ele, ele vai estar tão feliz com os presentes, que é presente de rei ali, que ele vai até conseguir olhar para minha face, né? Que ele fala, no hebraico ele fala, ele vai conseguir até levantar o meu rosto, ou seja, ele vai conseguir até olhar para mim, não vai sentir ódio de olhar para minha face, ele vai conseguir até olhar para minha face e me aceitar, depois de tanto presente, né? Depois de receber tantos presentes. Aí no versículo 21, assim foi o presente antes dele, né, antes de Jacó, e ele mesmo pernoitou aquela noite no acampamento. Então hoje nós vamos estudar sobre a luta de Jacó, né? Muita gente fala, Jacó lutou com o anjo fisicamente, só que nós vamos ver que foram duas fases da luta, não é bem como as pessoas falam, a gente vai ver direitinho. Ele só venceu quando ele se humilhou. A gente vai perceber que na fraqueza foi que ele conseguiu a benção dele. Quando ele percebeu que não era mais por ele, que ele precisava daquilo, ele recebeu. Quando ele lutou, ele prevaleceu. Mas nem sempre prevalecer é ganhar. Então ele estava prevalecendo sobre Deus, mas isso não é ganhar. A gente só ganha quando a gente se põe debaixo de Deus. A gente se coloca sobre a cobertura de Deus. E Jacó estava prevalecendo sobre Deus, então ele não ia receber a benção dele. A gente vai ver a mudança de Jacó, né? Porque assim, Jacó já tinha sido muito trabalhado, ele já tinha sido muito trabalhado no caráter dele, ele já tinha sido experimentado nas dores das consequências das atitudes dele, né? Mas ele ainda precisava de um toque de Deus, né? Ele precisava de um encontro real com Deus. A gente vê que quando ele foi para Padã Arã para conhecer a Raquel, né? Quando ele foi para se casar lá em Padã Arã, a gente viu que ele foi fugido de Esaú, né? Que ele havia, a princípio, antes o Jacó achava que tudo era conseguido por meio de estratégia. A gente vai ver ainda nesse capítulo 32 que ele ainda age com estratégia, então ele ainda precisava ser trabalhado. Ele já tinha melhorado, ele já não era o Jacó que saiu de Berseba, mas ainda precisava ser melhorado, porque ele achava que conquistava tudo por meio de estratégias. E tudo era uma questão de dar um jeitinho para se conseguir o que ele queria, né? Tudo que ele tinha conseguido até agora foi por meio da mão dele. Então ele achava sempre que havia um jeitinho. Então é a primeira vez nesse capítulo 32 que a gente vê Jacó orar para Deus, falar com Deus, né? Até então a gente não viu Jacó falar com Deus. A gente viu que Jacó, né, naquela confusão do rebanho, ele não consultou a Deus, né? Ele foi e fez o que era de comum para ele. Ele deve ter ficado triste e tudo, mas a gente vê que ele não orou, porque Deus vem depois em sonho e fala para ele que viu a aflição dele e não permitiu que Labão, né, fizesse ele sofrer e sobrepôs-se ele, Jacó, sobre alguma injustiça, né? Mas a gente vê que ele não pediu ajuda de Deus. Então Jacó, aí o que acontece? A gente viu que Jacó, ele ainda achava que estratégias ainda venciam. Então, aí Deus ainda precisava trabalhar mais Jacó, né? Mas até então ele achava que tudo era conquistado por estratégia, tudo era conquistado por meio de manipulação. Então, ele vai primeiro
ele vai e compra, ele acha que havia uma formalização dos atos para ele conseguir alguma coisa perante Deus, né? A gente viu que assim, o interesse dele para com Deus era genuíno, ele realmente queria alcançar Deus, né? Só que ele não sabia a forma como alcançar Deus. Então Deus começa a ensinar ele como é que se tem a benção de Deus, não é da forma como ele imaginava. Ele imaginava que era pelo esforço dele, né? Quanto mais ele se esforçasse, ele merecesse, ele alcançaria. Então ele compra a primogenitura do irmão porque ele acha que comprando a primogenitura do irmão aquilo vai garantir uma benção para ele. Aí não bastasse a compra da primogenitura do irmão, ele acha que se ele roubar a benção de Esaú, então Deus vai abençoá-lo. Então ele começava a achar que era tudo por meio de estratégia, né? Tudo para ele era uma estratégia. Então ele vai para a casa de Labão e lá em Labão ele começa a mudar, ele começa a sofrer, né, as consequências do que ele fez. Então ele começa a ver que todo ato tem uma reação, né? Então tudo tem uma volta. Então ele passa esses 20 anos lá no Labão experimentando a dor do que ele fez, né? Tanto que a gente vê que ele experimentava tudo e não questionava, né? Ele ficava nas mãos de Labão e ficava. Tanto que ele só saiu de lá porque Deus mandou, senão ele teria continuado lá. Então a gente vê que agora é um Jacó que é cauteloso, ele não age mais no ímpeto, né, naquela coisa, ele já se preocupa com o outro, antes ele não se preocupava, a prioridade dele era ele mesmo antes, né? Agora ele aprende a trabalhar se preocupando com o outro, né? Então ele jamais abandonaria ali a casa dele sem ter uma segurança para onde iria, o que faria. Então ele não sai de lá a não ser que Deus mande. Então a gente vê que há uma obediência tremenda com Deus, né? Porque Deus mandou, ele foi com um monte de filho, um monte de gado, fugindo de Labão, mesmo com medo de Labão que ele tinha, ele foi. Então ele obedecia muito a Deus. E a gente viu já que houve uma mudança de atitude, né? Ele já não era mais o Jacó arrogante, o Jacó que achava que tudo era resolvido por meio da mão dele, que achava que tudo tinha uma estratégia, ele já não era mais assim, né? Só que nesses os 6 últimos anos, que foram os anos do salário dele, a gente vê que ele, quando houve aquela trapaça por meio de Labão, ele não ia consultar Deus, né? Ele fez o estratagema dele lá tudo ele resolvia sozinho, né? Ele sabia resolver sozinho, fazer tudo sozinho. Deus mandou ele voltar, ele voltou. Aí quando ele voltou, ele encontrou com Labão. Labão avisou que Deus deu o sonho para ele, falou que não era para falar nem bem nem mal, era para deixar Jacó em paz, né? Então Jacó achou que resolvia tudo sozinho, não precisava consultar Deus, não precisava perturbar Deus, ele não queria atrapalhar Deus, né? Não que ele não confiasse em Deus, mas ele não queria atrapalhar Deus, então ele resolvia tudo sozinho. Mas ele ainda precisava ser mudado, ele precisava entender que não era por meio dos estratagemas dele, mas ele tinha que andar por meio do caminho do Senhor, né? A base dele tinha que ser Deus e não ele próprio, ele não podia confiar nas próprias estratégias dele, ele tinha que confiar em Deus, a base da confiança dele tinha que ser Deus e não as estratégias. E a gente vê que a base dele ainda eram as estratégias dele, ele confiava em Deus, já tinha um pouco mais de proximidade, mas ele ainda não conhecia Deus todo, não havia se entregue totalmente para Deus, né? Ele ainda acreditava nas estratégias dele, né? Ele ainda achava que a estratégia dele era tudo, né? A gente vê também uma mudança de um Jacó, né? Jacó não orou. A primeira vez que Deus buscou Jacó e falou com Jacó foi quando ele foi para Padã Arã, que ele teve o sonho da escada que subiam e desciam os anjos e Deus estava lá em cima. A gente vê que quando ele acorda, ele reconhece que aquele lugar é santo, que Deus está ali, mas ele fala: Senhor, se eu for para Padã Arã e voltar para casa do meu pai vivo, nenhum mal me acontecer, então o Senhor vai ser meu Deus, né? Então ele condicionou o pacto dele, né? Deus queria ser Deus dele ali naquele momento, mas ele mesmo condicionou. Por quê? Porque ele era acostumado a lidar com estratégia, ele queria fazer uma estratégia com Deus, aí ele queria fazer uma barganha com Deus, tudo é por meio de estratégia, né? Então, e merecimento, ele achava que tudo era merecimento. Então, Deus tinha que merecer ser o Deus dele. Então, se o Senhor me proteger, quando chegar lá, então você vai ser meu Deus. Então, ele ainda não entendia isso, né? Ele teve que trabalhar muito em Jacó com relação a isso. Porém, agora, 20 anos depois, a gente vê já um Jacó diferente.
Um Jacó experimentado nas dores. Jacó ora para Deus e Jacó já começa a se falar indigno, né? Jacó já fala: Senhor, eu sei que eu não mereço nem o mínimo das bênçãos que o Senhor me deu. Então a gente já vê um Jacó diferente, um Jacó que já reconhece que não é merecimento, né? Deus não te abençoa por merecimento, é a graça, a gente não merece nada, né? Então Jacó começa a reconhecer isso, né? Agora nesse versículo 32 a gente percebe. Porém, Jacó ainda usa de estratagema. A gente viu que Jacó começa a mandar presentes, né? Na frente, Jacó fala com Deus, pede ajuda para Deus. Jacó fala: ai, Senhor, me ajuda, que meu irmão me perdoe, né? Então, a gente vê também que Deus colocou sobre Jacó um senso de justiça, né? Porque até então ele achava que ele estava certo de ter pego a benção de Esaú, que ia passar 10 anos e Esaú ia perdoar ele. Agora o coração dele está mudado. Ele vê que o que ele fez foi tão grave que pode ter passado 20 anos e o irmão dele não ter esquecido. Então agora ele já mudou o senso de justiça dele, ele já começa a se autoanalisar, né? Então já vê um Jacó diferente, um Jacó muito mudado. Mas um Jacó ainda que usa de estratégias, né? A gente ainda vê que ele ainda vai usar de estratégias. Então ele começa a mandar vários presentes de rei, dignos de reis de rei na frente dele, para tentar amansar o irmão dele. Então ele ainda continua usando de estratégia ali, né? Porém ele não sabe como. Ele quer muito Deus na vida dele, ele quer muito a bênção, ele quer muito uma formalização, porque ele acha que ele não é merecedor. Então tem que acontecer algo ali formal que o dê a certeza que ele realmente recebeu algo de Deus, porque ele acha que ele não é merecedor. Então ele acha que realmente quem tá mais certo agora é Esaú de ter a justiça. Então ele acha: não, agora eu acho que Esaú vai ter a justiça dele e Deus vai dar para Esaú a justiça dele, ele vai me matar e vai matar todos. Então ele pensava assim, né, que ele não merecia. Então agora a gente vê que ele é um homem que ele era muito apegado a formalidades, né? Ele queria muita formalidade, ele queria ter uma certeza daquilo, né? Igual ele comprou a benção do irmão, foi lá e tomou a benção do pai. Então ele queria uma formalidade para ter certeza que foi abençoado. Não bastava Deus falar: eu te abençoo, não, ele queria ter a certeza que estava sendo abençoado. Então Deus é tão misericordioso que Deus agora vem ter com ele. A gente vai ver, igual falam, a luta de Jacó, que Jacó lutou. Não, não foi Jacó que lutou. A gente vai ver que quem iniciou a briga, quem iniciou a luta, não foi Jacó. Foi Deus que iniciou a luta com Jacó, né? Aí a gente vai ver isso agora. E o porquê que Deus inicia a luta com Jacó, né? Aí aqui, agora no versículo 22, a gente lembra que já passou 20 anos, né? Desde que ele saiu de Padã Arã. E Jacó e Esaú já têm 97 anos de idade. Aí no versículo 22 diz o seguinte: e Jacó levantou-se naquela noite e tomou suas 2 mulheres, né, Raquel e Lia, suas 2 servas e seus 11 filhos. Aqui a gente vê que não são 11 filhos, são 12, né? Mas Moisés, ele tira a Diná da contagem. Como a Diná não entrou como cabeça de uma nação, né? Ela não é a ascendente de uma nação, ela não entra na contagem. Então são 11 filhos. Mas na verdade são 12 porque tem a Diná. E passam o Val de Jaboque. Val é um riacho, né? Um riozinho pequeno. Então ele pega as mulheres dele, as servas, os filhos e tudo que ele tem, todos os bens, todos os animais, tudo. Ele atravessa o riozinho com eles, né? E deixa eles lá do outro lado do rio. E nisso, no versículo 23, e ele os tomou e os enviou a passar o ribeiro, enviou tudo que ele tinha para depois do riozinho, né? Não para que ele se salvasse sozinho, né? Não foi nesse sentido, mas para ele ficar sozinho. Ele queria ficar sozinho para ter um encontro com Deus. E a gente vai ver que até então ele não teve um encontro real com Deus, né? Porque o primeiro encontro lá ele desperdiçou. Ele não entendeu, assim, realmente, né? Ele estava ainda muito cru, né? Para entender. Agora não, ele já estava mais experimentado. Então agora já era um encontro diferente. E a gente vai ver que é o primeiro encontro que ele teve. E ele só teve esse encontro realmente quando ele ficou sozinho. Ele precisava ficar sozinho para ter esse encontro com Deus, né? Então, no versículo 24, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se colocou a lutar com ele até o amanhecer. Então aqui Moisés deixa bem claro
que era um homem que veio, né? Moisés sabe que foi Deus quem veio, mas a princípio ele segura essa informação. Por quê? Porque aqui no início Jacó lutou com ele como um homem. E esse anjo de Deus, o anjo de Deus, né, que os estudiosos falam que era Jesus Cristo, lutou como um homem também com Jacó, né? Mas quem iniciou a briga, a luta, foi Deus, né? Então a gente vê, não foi Jacó que iniciou uma luta com o anjo pelo favor do anjo de abençoar ele, não. Jacó se defendeu. Deus veio lutar com Jacó, né? Quando a gente luta com alguém, que a gente quer ganhar algo desse alguém, né? Então Deus queria ganhar algo de Jacó, porque quem lutou, quem começou a luta foi Deus, não foi Jacó. Por quê? Porque Deus queria ainda ganhar Jacó. Ele ainda não era totalmente de Deus, ele ainda precisava se entregar totalmente para Deus. Então Deus inicia uma luta com ele. Deus vai atrás dele e começa uma luta para que Deus ganhasse essa luta de Jacó contra Jacó, né? E conseguisse ali receber algo dele. Deus queria receber algo de Jacó ali. Porém, a gente vê que Jacó, ele resiste àquele homem. O Jacó acha que aquele homem é um inimigo. E ele começa a lutar. Aquele homem, na verdade, naquela luta, queria ajudar Jacó. Mas Jacó não entende aquilo. Então Jacó começa a lutar com aquele homem como se aquele homem fosse o inimigo. E Jacó usa de todas as suas forças contra aquele homem. E Jacó acaba prevalecendo na luta. Então Jacó acaba ganhando aquela luta física. Aí quando Jacó ganha aquela luta física, o que Deus vai fazer? Deus quer ir embora. Deus vai falar, já ganhou, eu vou embora. Então Deus ia embora sem abençoar, porque Deus é aquilo que a gente viu. Deus não ele não é igual ao inimigo, né? Ele é educado, ele não invade. Então, se Jacó não queria perder para Deus, então Deus não ia fazer nada. Então a gente vê que Deus ia embora, né? Então, a princípio, esse homem é quem vem lutar com Jacó. Jacó tá lá quieto. Jacó tá lá sozinho, angustiado, chorando, orando, falando com Deus. Daqui a pouco, do nada, vem um homem, começa a bater, brigar ali com Jacó. E Jacó vai e começa a lutar pela vida dele. Aí Jacó, como não entende o que é aquele homem, ele não entendeu ainda esse ponto do campeonato, ele não entendeu. Porque até o ponto dele entender que aquele homem é Deus, ele prevalece na luta. Quando ele entende que aquele homem não é Deus, é que ele se humilha. Aí no final a gente vai ver que há uma mudança, né? Porque para Deus, nós somos príncipes e nós lutamos a nossa luta, nós vencemos a nossa luta, não é no mesmo ponto que a gente acha. Nós não vencemos quando a gente sai vitorioso e esmaga alguém, não. Para Deus, o vencer é diferente do nosso, né? Então a gente vai ver que Jacó sai vencedor da luta, mas não é porque Jacó se sobressaiu a Deus, mas porque Deus realmente se agradou daquilo que Jacó fez, né? Então ele saiu vencedor em receber a bênção, né? Mas a princípio Jacó olha, vê um homem, nossa, do nada o homem vem e começa a brigar com ele. Aquele homem é Deus, né? Mas ele não sabe ainda. Ele acha que é um homem, que é o inimigo, e começa a brigar ali. Não deixa o homem prevalecer. E o homem querendo prevalecer sobre ele, ele não deixa. Começa a lutar ali. Então até aqui era uma luta física, realmente. Era uma luta física ali. Aí no versículo 25, quando este homem, né? Ele viu que não podia vencer Jacó. É claro que Deus pode vencer Jacó, né? Deus pode tudo, né? Mas aqui tá falando em que aspecto? Deus pode nos vencer, claro, de qualquer forma, nos castigar, fazer qualquer coisa. Porém, Deus não queria vencer, Ele não quer ninguém para si à força. Ele não obriga ninguém a o servir, Ele não obriga ninguém a seguir Ele. Então, quando fala que Ele não ia vencer, é que ele queria que Jacó o servisse, que Jacó mudasse, que Jacó fosse um novo homem. Mas Jacó não estava fazendo isso, não estava mudando. Jacó ainda estava achando que era no braço dele, Jacó ainda queria prevalecer. Jacó não entendia que nem toda luta ganha realmente. É uma luta que vale a pena. Muitas vezes, para você ganhar uma luta, você tem que perder aquela luta. Você perdendo a luta, você ganha muito mais do que se você prevalecer. Só que ele era um homem, parece que
competitivo. Ele queria sempre vencer, ele queria sempre ganhar. Então a gente vê que ele luta ali e quer ganhar e tá prevalecendo. Só que nem sempre a gente tem que ganhar, né? Então Jacó vê que nem toda vitória é boa. Existem derrotas que são melhores do que as vitórias. Então, tem derrotas que nos trazem mais coisas do que as vitórias. Então, aqui é um caso de uma derrota, mas que vai trazer muito mais coisas do que se ele tivesse vencido. Se ele tivesse vencido, quando você vence Deus, você está expulsando Deus, né? Ele estava expulsando Deus dele, porque Deus tentou lutar com ele para que ele aceitasse a Deus, que ele se entregasse totalmente a Deus e confiasse em Deus e fosse um novo homem em Deus, né? Parasse com as estratégias dele, tivesse confiança em Deus, né? Fosse um novo homem em Deus. Mas ele luta, ele não quer se entregar para Deus. Então a gente vê que quando fala que o homem não prevalecia sobre Jacó, não é que ele não podia, ele podia ter matado ali Jacó naquela hora, mas ele não queria matar, ele queria prevalecer em o Jacó se entregar para ele, né? Que o Jacó se entregasse para aquele homem. Porém a gente vê, parece que para ter iniciado essa luta com Jacó e para Deus ter tido essa intenção de vencer sobre Jacó e de que Jacó mudasse, parece que Deus, ele veio para que Jacó visse que ele realmente era um ser maior e não era um homem normal. Porém, porque a gente percebe que quando Jacó veio vindo, antes de falar com Esaú, Jacó estava com os olhos dele tão abertos, ele tinha uma unção espiritual tão grande, era uma confiança tão grande, que ele chegou a ver o acampamento de Deus, vocês lembram? Então ele estava ali numa unção forte, tanto que ele olhou e falou, olha, é Manaim, são os acampamentos de Deus, o exército de Deus está aqui. Então ele estava numa unção forte, ele sentia ali confiança, porque Deus visitou Labão, então ele sentiu confiança ali, né? Porém, agora os olhos dele são fechados, os olhos espirituais dele. E ele não consegue ver que é Deus ali. Então ele começa a lutar contra Deus. Por quê? Porque os olhos dele foram fechados pelo medo, pela consciência pesada sobre o passado dele. Então aquela angústia começou a pegar ele. Ele esqueceu que Deus havia visitado Labão. Assim como havia visitado Labão, porque como Deus não podia visitar Esaú? Mas ele deixou o medo dominar ele, o pavor dominar ele, a consciência pesada dominar ele. E ele acabou fechando os olhos dele espirituais. Então ele não enxergava mais o que era certo e o que era errado. Então ali era um momento que, se ele tivesse com os olhos abertos, como ele estava em Manaim, ele teria visto que aquele era Deus. E ele teria se ajoelhado e pedido ali sua bênção. Mas ele estava cego espiritualmente. Então quando a gente está cego espiritualmente, Deus tenta vir nos abençoar e a gente rejeita Deus, né? E foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó estava ali com medo, angustiado, com pavor pelo irmão dele. Então Jacó, ele só conseguia olhar para o problema, ele não conseguia ver Deus. Então a visão dele ficou focada no problema, então ele não conseguia enxergar que ali era um ser maior. Igual quando ele saiu lá do pacto com Labão, que ele passou por um caminho e viu o exército de Deus, né? Parece que tudo que ele viu naquele momento ele esqueceu, porque ali ele viu um exército de Deus enorme. Agora ele já se sentia sozinho ali, já estava abandonado, já achava que ia morrer, e toda a esperança dele, a fé dele começou a cair. Então Deus veio ter com ele, porém ele já não tinha mais fé espiritual. Ele deixou o medo, todos esses sentimentos tomarem conta dele, e ele estava a ponto de perder a benção dele, porque os olhos dele tinham sido fechados por conta disso, porque ele deixou o pavor, o temor tomar conta dele, né? A consciência pesada tomar conta dele. Então a gente vê que ele quase perdeu a benção dele por conta disso. Aí no versículo 25 fala que esse homem, né, quando esse homem que lutava com Jacó, né, aqui a gente vê que a Bíblia fala que esse homem não veio lutar contra Jacó, ele veio lutar com Jacó. Tem uma diferença da gente lutar contra e lutar com.
Ele não veio lutar contra Jacó, para que Jacó fosse prejudicado, para que Jacó perdesse. Ele veio lutar com Jacó, para que ele pudesse modificar algo em Jacó. Então por exemplo, café com leite. Ele queria acrescentar algo ali né? Ele veio lutar com Jacó. Então ele veio ali ter uma luta para que ele cedesse algo ali para Jacó, né? Para que Jacó não fosse mais o mesmo homem, mas que ele recebesse algo de Deus ali. Mas Jacó achava que era contra ele, né? Então Jacó começou a lutar fisicamente. Mas Deus não veio lutar contra Jacó, veio lutar com Jacó, né? Por quê? Porque ele queria uma mudança em Jacó, uma mudança de atitude em Jacó, que Jacó tivesse sua fé aumentada. Já que Jacó só trabalhava com a formalidade das coisas, então Deus veio formalizar a benção dele. Mas Jacó estava tão cego espiritualmente que ele ia deixar a benção dele passar, pelo pavor, pelo nervosismo do irmão dele. Então, quando Jacó focou no medo dele, focou no pavor dele, a fé dele começou a esmorecer. Porque a fé é aumentada conforme você confia naquele que você crê, né? Porém, ele já desviou a fé dele pro monstro dele, né? Para aquele obstáculo que estava vindo na direção dele. Então a confiança dele com Deus começou a diminuir a partir daí, porque ele já não focava mais em Deus. Agora ele começou a focar no problema. Então os olhos dele foram fechados porque o medo impedia ele de ver que ali era Deus, né? Então a gente vai ver que ele só percebe que ali é Deus quando ele sente dor, quando ele realmente é tocado de uma forma sobrenatural e ele reconhece, ele fala, não é qualquer homem que faria isso, aqui é Deus. Então, é aquela coisa, né? Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó era para ter ido pelo amor. Deus foi ali, chegou nele ali no amor, né? Mas os olhos dele estavam fechados, ele não queria ver a oportunidade que Deus estava dando para ele. Aí ele lutou, ele quis lutar, então ele teve que ter sequelas. Então é o que acontece, foi pela dor, né? Porque ele não entendeu a primeira chamada, aí na segunda vez Deus já estava indo embora, aí ele teve que lutar para que Deus voltasse e o abençoasse, né? É assim como é com a gente, né? A primeira é pelo amor, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, aí na dor a gente implora, pede para que Deus venha, só que às vezes a gente fica com aquela sequela para sempre, né? Como Jacó vai ficar agora com essa sequela para sempre. Mas ele deixou o medo dominá-lo, né? O medo, a angústia dominá-lo. Então, quando esse homem ele viu que não podia com Jacó, né, fisicamente, ele foi e tocou na coxa de Jacó. E quando ele tocou na coxa de Jacó, a coxa de Jacó se deslocou, né, enquanto ele lutava com o homem. Então a gente vê que Jacó estava tão cego, tão doido, assim, tão louco, que ele não queria parar de lutar, ele estava lutando, acho que ele tinha energia acumulada do medo, da angústia, aí ele queria gastar, ele começou a brigar, ele não queria soltar, aí o anjo já estava cansando, já estava amanhecendo ali, o anjo já queria ir embora, não cansando, que o anjo não cansa, mas assim, Jesus Cristo já queria ir embora, né, Deus já queria ir embora, e ele ali lutando, aí Deus falou, não, já chega, aí ele só quis mostrar para Jacó que se ele quisesse, ele destruiria Jacó naquele momento, não tocar, não falar, ele viraria pó. Então ele vai e só toca na coxa de Jacó. Quando ele toca na coxa de Jacó, a coxa de Jacó é deslocada. Aí ela é deslocada de uma forma que não seria uma forma simples de se deslocar a coxa. Não é uma torção. Ela saiu do lugar, a coxa dele, com um toque. Então ali naquele momento Jacó percebeu o que ele estava fazendo, que não era qualquer pessoa ali. Então agora a gente vai ver que Jacó muda. Jacó não luta mais. Antes era uma luta física. Quando Jacó percebe que aquele homem toca a coxa dele e ele tem a coxa deslocada, ele perde a base dele. Porque a gente vai ver em alguns versículos da Bíblia que diz que a coxa representa a base do homem. Tanto que antigamente os hebreus, quando passavam algum momento assim angustiante, não tem gente que bate no peito e diz, ai Senhor, não faz isso comigo, e fica assim angustiado. Eles batem na coxa.
A coxa é como se fosse o peito dele, sabe? Assim, e começa a bater assim, a gente, parece que assim, o nosso termo é o nosso coração. A gente sente aqui no peito e fala que é algo no peito, a gente põe a mão no peito, né? Tem gente que põe a mão na barriga, eles batem na coxa. Então, assim, eles batem na coxa porque a coxa é a base deles. Então, a gente vê aqui que Deus não tocou em qualquer lugar de Jacó. Deus tocou na base de Jacó. Deus tocou na coxa, que representa a base de Jacó, né? Para ensinar, eu tenho que ser sua base, né? Aí ali, quando tocou na base de Jacó, Jacó falou, eita, peraí, tô lutando aqui, não era para eu lutar. Aí Jacó muda a estratégia dele. Jacó se rende, cai no chão, e a gente vai ver que agora Jacó começa a chorar e suplicar. Então agora não é mais uma luta física. Em Oséias vai falar, a gente vai ler, que ele começa agora a se ajoelhar e suplicar e chorar. E implorar para que ele seja abençoado. Então agora não é uma luta física. Jacó venceu, mas não foi numa luta física. Jacó venceu quando ele se humilhou, implorou, se ajoelhou diante de Deus. Aí foi que ele venceu. Quando Jacó venceu foi quando ele realmente se entregou aos pés de Deus ali, né? Então a gente vê que esse homem ele podia ter prevalecido e ele quis mostrar isso para Jacó. Eu poderia ter te matado, só que eu queria te ganhar por bem. Então agora, toma aqui. Ele deixou um recado para Jacó só para Jacó ver, né? Eu poderia ter feito o que eu quisesse com você, mas eu não fiz. Agora eu vou embora, né? Agora seja você com seu irmão. Aí Jacó viu, falou: nossa, o que eu fiz? Eu estive com Deus e eu estava lutando com Deus. Eu ia perder a minha bênção, estava perdendo minha bênção. Então Jacó se agarrou nos pés ali de Jesus e não quis deixar Jesus sair. Porque ele falou, meu Deus, agora meu irmão vai vir, eu não recebi minha bênção, eu ainda lutei com Deus. Aí eu não recebi minha bênção, agora lascou. Aí ele foi e se ajoelhou ali e começou a agarrar no anjo. Só que a gente vê agora que ele prende o anjo, não é por meio de luta física, mas ele prende o anjo agarrando no anjo e implorando, chorando, que nem criança, pedindo o favor de Deus. Então, realmente, agora ele reconhece, né? Ele fala assim, nossa, meu irmão, eu pedi tanto, Deus veio me dar o que eu pedi, né? Às vezes acontece, né? A gente pede tanto, Deus vem dar o que a gente pediu, só que a gente vai e começa a lutar com Deus, não quer aquilo, né? Aí passa a vez, né? Ele ia perder a benção dele. Só que a sorte dele foi que ele se humilhou mesmo, ele se jogou no chão e se humilhou para receber a benção dele. A gente vê no versículo, no capítulo de Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 19, fala sobre isso que eu falei, que a coxa é a base do homem, né? Então, para os hebreus, lá é a coxa. Eles, quando tá recebendo algum castigo, alguma coisa, eles batem na coxa, assim, né? Porque ali é a base deles. Aí em Jeremias, capítulo 31, versículo 19, diz: certamente, depois disso, eu retornei e me arrependi. E depois disso, eu fui instruído e eu bati em minha coxa. Fiquei com vergonha, sim, e até perplexo, porque eu carreguei a desonra da minha juventude. Então, aqui ele fala que quando Deus falou com ele, Deus castigou ele, ele entendeu. Aí ele falou, nossa, eu tô carregando a desonra daquilo que eu plantei, né? Aquilo que eu fiz lá no passado, eu tô carregando a desonra. Então ele bateu na coxa dele envergonhado, arrependido, sabe? Então significa isso, ele bateu na coxa dele envergonhado, arrependido. Então a coxa é a base dele. Seria como se fosse um resumo da vida dele, né? Da história dele. E aqui também, o resumo da história de Jacó, né? Tá na coxa dele. Então ali Deus queria dar um recado para Jacó, né? Que Jacó teria que mudar. Porque Jacó ainda achava que tudo na vida dele era por meio do estratagema, né? Ele talvez não fosse mais um enganador, né? Não se sabe se Deus não tivesse trocado, né? Tocado ele, abençoado ele, mas até então ele não tinha mais enganado ninguém. Ele era o enganado, né? Mas ele ainda achava que tudo era por estratagema e que ele resolvia tudo pelas mãos dele, né? Então ele queria andar sobre a própria base dele, né? Ele não entendia que a base dele era Deus, né? Ele não colocava como base dele Deus. E Deus, ao tocar a coxa de Jacó, tá mexendo no passado dele também, né? É algo bem significativo, porque
a gente vê que o passado de Jacó, né, era algo que o impedia de acreditar que realmente ele merecia a benção de Deus, que ele merecia algo de Deus, né? Então, o passado de Jacó era uma cruz ali, era um caminho ali um obstáculo para ele, né? Então Deus toca a coxa dele, né, como sinal assim de que a partir daquele momento a vida dele, a base dele era com Deus, né? Não importava o passado dele, né? Esse encontro de Jacó com Jesus é muito significativo ao que Jesus vai fazer no Novo Testamento, né? Porque a gente observa que Jesus vem, Jesus luta com Jacó para que Jacó seja convencido de que precisa de Deus, de que a sua base é Deus, que ele se entregue para Deus, mas Jesus quer ser vencido. Jesus não quer vencer, Jesus quer ser vencido naquela luta, né? A gente observa isso. E assim foi com Jesus na cruz, né? Jesus veio para nos convencer do seu sacrifício, para que nós creiamos, né, no seu sacrifício, nos voltemos a Deus, e ele sendo vencido naquela cruz pelos nossos pecados, né? Ele nos salvou para depois ressuscitar e que nós ressuscitemos com ele. Então ele foi vencido naquele momento com alegria. É como aqui no caso de Jacó, ele foi vencido com alegria, né? Como que Deus pode se deixar ser vencido e se alegrar? Mas era isso que Deus queria. Deus queria ser vencido, né? Deus ama quando ele é vencido, quando a pessoa se humilha, porque igual o caso de a gente vai ver mais pra frente, tem um rei chamado Ezequiel, e Deus manda um profeta falar com ele, e o profeta vai avisar, arruma a tua casa porque tá perto da tua morte, você vai morrer. E ele, então, eu não lembro se é Ezequiel ou Ezequias o nome dele, é um dos dois. Aí ele vai e chora, ele não fala nada pro profeta, ele vira pra parede e começa a chorar, se humilhar para Deus. E o profeta tá saindo do palácio. No meio do caminho, Deus fala, volta lá e fala com o rei. Aí ele volta e fala que Deus ouviu a oração dele e deu mais 15 anos de vida para ele. Então ele tem mais 15 anos. Então você vê, esse rei, ele venceu com Deus também, mas Deus se alegra disso. Foi o que aconteceu no caso de Jacó, né? Porque Deus queria fazer uma coisa, igual Deus queria que ele morresse ali naquele momento, estava perto da morte dele. Mas quando ele se humilhou, se voltou para Deus, chorou, Deus se agradou daquilo e ficou feliz em ser vencido e dá para ele mais 15 anos de vida. Então é a mesma coisa Jacó. Deus, ele fica feliz quando ele é vencido. Mas como que Deus é vencido? Deus é vencido quando nós nos humilhamos e pedimos algo para ele e ele nos dá. Mas ele é vencido, engraçado, ele é vencido em dar. É como aquele pai que você quer muito presente, você chora, implora, o pai olha para você, tá bom, meu filho, te dá algo melhor do que você pediu. É assim com Deus. Então Deus fica alegre de ser vencido, né? Porque ele te presenteia, ele presenteia o filho dele quando ele é vencido, ele quer ser vencido, né? Aí a gente vê também no livro de Ezequiel, fala também que a coxa é a base. No livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 12, diz o seguinte: grita e geme, filho do homem, porque ele será sobre o meu povo. Ela estará sobre todos os príncipes de Israel. Terrores causados pela espada estarão sobre o meu povo. Portanto, bata sobre a tua coxa. Ou seja, portanto, se arrependa, portanto, mude, sabe? Quando é bater sobre a coxa, portanto, se arrependa do seu passado, muda de atitude, seja um novo homem. É isso que quer dizer, sabe? E quando Jesus tocou na coxa de Jacó, ele está pedindo para que Jacó seja um novo homem. Tanto que isso ele também deixa bem claro quando muda o nome de Jacó, né? Ele quer que Jacó seja um novo homem, que Jacó mude. Aí no versículo 26 a gente vê o anjo falando para Jacó, né? Me deixa ir, pois o dia já rompe. Então aqui a gente vê que o anjo não tá falando que ele quer ir embora porque ele tá lutando. A gente vê que o anjo aqui não tá mais lutando. Quem tá lutando aqui agora é só Jacó. O anjo tá de boa, parece, pelo que ele tá falando. A impressão que dá é que Jacó tá assim grudado no pé do anjo e o anjo tá falando, deixa eu ir, Jacó, tem que ir. Tá se arrastando, querendo ir embora. E Jacó ali agarrado. Agora a gente vê que o anjo não está mais lutando. O anjo a princípio começou a lutar.
agora o anjo desistiu, ele quer prevalecer sobre Deus, então tá bom. Então prevalece sobre Deus, mas toma aqui esse recado aqui que Deus queria agir na tua vida, né? Aí Jacó ainda em tempo ali se agarra no anjo e não deixa o anjo embora querendo sua bênção, né? Então agora a gente vê que aqui passa a ser uma luta espiritual, é uma luta de choro, de pranto, né? A gente vê isso no livro de Oséias. No livro de Oséias, no capítulo 12, no versículo 4, diz o seguinte: sim, ele teve força sobre o anjo e prevaleceu. Ele chorou e ele suplicou. E ele o achou em Betel e ali falou conosco. Então aqui ele fala, né? Ele teve força sobre o anjo, né? E prevaleceu. Ele chorou e suplicou. Então a gente vê que não foi não foi uma luta física, ele não começou a brigar com o anjo. Quando ele percebeu que ali era Deus, né, que era Jesus Cristo, ele não começou a lutar querendo a bênção dele, até porque ele já estava ferido, né, com aquela ferida na perna. Então ele começou a implorar, ele começou a suplicar. A luta dele mudou, né? Nem toda luta é física, né? Existem muitas lutas que são lutas espirituais. Existem lutas que a gente não tem que ir com os nossos braços vencer, né? Tem luta que a gente tem que conquistar espiritualmente, orando, né? De joelho. E foi assim que Jacó venceu. Ele não venceu a luta lutando fisicamente. Ele venceu a luta orando, implorando, pedindo para Deus que Deus desse a graça, né? Derramasse a graça sobre ele, né? E aqui a gente vê, né, que se ele pediu para o anjo abençoar ele, é porque aqui ele já estava reconhecendo que realmente o anjo era superior a ele já sabia que era Deus. Aí, depois de muito chorar, depois de muito implorar ali, né, o anjo vai e fala, né, qual é o teu nome, né, pergunta para Jacó. Quando Deus faz uma pergunta na Bíblia, ela nunca necessita de resposta. Deus não precisa da resposta da pergunta. Deus sabe, né? Deus sabe qual o nome, Deus sabe onde você tá. Igual quando ele pergunta para Adão, quando ele perguntou para Caim, onde estava o irmão de Caim. Ele sabe de tudo, mas quando ele pergunta é porque ele está nos convidando a refletir sobre a resposta, né? Então aqui ele estava convidando Jacó a refletir sobre a resposta, né? Quando ele fala assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Então, quando o anjo fala, mas quem é você, né? Qual o teu nome? O anjo tá querendo dizer o quê? Quem é você para receber uma bênção? Quem é você? Você acha que merece uma bênção? Quem você tem sido para ser abençoado? Aí, né, aqui leva Jacó à reflexão, né? Quem tem sido Jacó, né, para ser abençoado? Jacó merece ser abençoado, né? Então aí Jacó já chega à noção, né? Provavelmente aqui Jacó não só disse o nome dele, como deve ter dito chorando, arrependido, Jacó, eu sou Jacó, e arrependido do que ele fez, né? Então aqui a gente vê que Deus queria lembrar ele quem ele era, né? O que enganou meu irmão, o que enganou meu pai, né? Eu sou o Jacó que acha que tudo se conquista pelo estratagema e pela esperteza. Então aqui ele fala, eu sou Jacó. Então realmente o nome dele expressava o caráter dele, né? Era um nome ali de um homem que não merecia ser abençoado. Como Deus vai abençoar um enganador? Como Deus vai abençoar um trapaceiro? Como Deus vai abençoar uma pessoa que se acha esperta em si mesma, né? Então ali Deus estava tentando chamar a atenção ao nome de Jacó, né? Para que Jacó lembrasse do passado dele, de tudo que ele fez, né? Que ele não é Esaú, agora ele já assumiu a identidade dele de Jacó, ele já não quer mais ser o irmão, né, dele, porque toda a história dele se baseia na busca por uma bênção, né? Mas agora ele consegue a bênção que ele tanto queria, né? Quando ele finalmente se humilha, né? Quando ele realmente deixa a vida dele nas mãos de Deus, ele consegue a tão sonhada bênção que ele queria. E não só ele é abençoado, como ele se torna a própria bênção, né? Ele é a própria bênção. Ele é tão abençoado que o nome dele agora
passa a ser da descendência dele, né? O povo de Israel, o país Israel. Então, assim, ele passa a ser um homem muitíssimo abençoado. Então, aquele que tanto queria uma bênção, que tanto lutou por uma bênção, passou a ser a própria bênção, né? Ele se tornou a própria bênção. Então, Deus o abençoou grandemente, né? Então, a gente pergunta, né? Nossa, mas como que Jacó venceu, né? Jacó estava ali, humilhado, sujo, caído, exausto, ferido, né? Como que ele venceu? Como que uma pessoa vence, né? Parece meio contraditório, né? Ele saiu dali exausto, imagina ele chegando lá, mancando, sujo, e fala que venceu a luta com Deus, né? Parece meio contraditório. Mas a vitória dele foi uma vitória espiritual, né? A gente vence com Deus não é quando a gente supera Deus, mas quando a gente se coloca debaixo da autoridade de Deus, né? E aqui Jacó estava fazendo isso, estava se colocando debaixo da autoridade de Deus. Então Jacó estava entendendo que a base dele é Deus, não é mais ele, né? Tanto que ele vai ter o nome mudado por conta disso, né? Que agora ele é um novo homem. Não tem como ele ser abençoado como Jacó. Ele vai ser abençoado como Israel, porque Deus não abençoaria um enganador, né? Então aqui Deus deixa claro que ele não merece mais esse nome. Então aqui a gente vê que Deus reconhece que Jacó mudou. Então Deus livra Jacó de um peso, porque Jacó tinha o peso em si do seu passado. O passado dele o confrontava sempre. Então Deus o livra disso. Deus o livra do nome dele, porque o nome dele sempre o lembrava do que ele fez. Então agora Deus dá uma nova identidade para Jacó, né? Deus faz Jacó um homem novo, né? Deus faz Jacó nascer de novo, dá uma nova identidade, fala, agora seu nome não é mais Jacó, agora o seu caráter não é mais de Jacó, agora o seu nome é Israel e seu caráter é de Israel. Então ele passa a ser Israel, que é aquele que luta com Deus, ele luta com Deus. Então agora ele não seria mais aquele homem que é o enganador, o esperto, que consegue as coisas por meio da trapaça, que consegue as coisas por meio da enganação. Mas agora ele é aquele homem que consegue as coisas por meio de Deus, por meio da luta com Deus. Então Deus dá uma nova identidade para ele, né? Então ele agora não é mais visto como Jacó, ele é visto como Israel, né? Então agora ele é aquele que luta com Deus, né? Então agora tudo que ele tem não vai ser mais falar, é o Jacó o enganador conseguiu. Não, agora é Israel, ele lutou com Deus e conseguiu. Não só essa luta, mas toda luta, né? Significa que antes era Jacó o enganador, tudo que ele conquistava era por meio da enganação e da trapaça. A partir de agora, tudo que ele conquistar é por meio da luta com Deus, né? Então agora o nome dele é modificado porque o caráter dele já foi mudado. Então aqui Deus está confirmando que o caráter dele mudou. Deus não está mudando o caráter dele agora, o caráter dele já havia sido mudado. Deus apenas está confirmando que o caráter mudou. E Deus está falando, você não merece mais se chamar Jacó. O seu passado não merece mais te perturbar. Agora o seu nome é Israel. Você é um novo homem. Eu estou te dando uma nova identidade. E você vai se resolver com o seu passado e vai seguir em frente. E você quer tanto uma bênção, agora você vai ser a própria bênção. Então é algo grandioso que Deus faz na vida de Israel, né? Aí no versículo 28, e disse-lhe, né? O anjo disse para Jacó: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe você tem persistido, tem se empenhado, perseverado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Então aqui a gente vê que Deus muda o nome de Jacó para Israel, não por causa da luta que ele venceu com Esaú lá no passado, mas ele merece essa mudança de nome a partir do momento em que ele começou a lutar como um príncipe diante de Deus. Quando é que ele começou a lutar com o príncipe diante de Deus? Quando ele começou a viver as trapaças lá na casa de Labão. Porque ele não se vingou, ele não se irou, ele confiou em Deus. Então aqui, engraçado, né? Porque assim, é como um príncipe, né? Mas para Deus, o fato da gente se humilhar, da gente
chorar, suplicar e se colocar debaixo da autoridade dele, debaixo da asa dele, isso é algo que é considerado um ato de um príncipe, né? Como um príncipe para Deus. Quando a gente faz isso, quando a gente fica na autoridade dele. Então Deus aqui não está reconhecendo o tempo de Jacó lá na casa de Isaac, que ele trapaceou em cima de Esaú. Mas ele tá falando, porque aqui às vezes as pessoas acham que você tem lutado e perseverado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Aí as pessoas falam, ele lutou com Esaú pela bênção e ele prevaleceu sobre Esaú. Não, Deus não tá falando dessa parte, até porque aquela bênção ele não recebeu, ele recebeu a bênção de Deus agora, da bênção de agora que Deus está falando. Então Deus está falando aqui que ele prevaleceu sobre os homens e sobre Deus como um príncipe. E não de uma forma enganosa. Deus não ia mudar o nome dele e presentear ele, chamando de príncipe uma pessoa que age por meio do engano, por meio da esperteza, tentando ludibriar o outro. Não. Então aqui ele começa a receber esse título de Israel pelas lutas que ele venceu a partir de Labão. Quando Labão começou a trapacear e ele agiu de forma digna sendo trapaceado. Ele era trapaceado e ele permanecia ali, debaixo da confiança de Deus. Ele confiava em Deus e permanecia ali. Então ele jamais desonrou, mesmo sendo trapaceado, ele jamais desonrou. Ele honrava a Deus. Então ele era um príncipe para Deus, né? Um príncipe de Deus, porque ele era um homem que representava Deus, né? Então, a partir do momento ali em Labão, ele representava Deus, porque ele tinha paciência com Labão, né? Mesmo Labão fazendo várias trapaças, ele continuava ali diante de Labão, tinha respeito por Labão, mesmo Labão fazendo tudo que fazia com ele. Então é isso que Deus está falando, não da luta dele com Esaú, mas sim da luta dele a partir de Labão, que ele lutou como um príncipe e prevaleceu. Porque ele lutou como um príncipe com Labão e prevaleceu, porque ele lutava lá com Labão e o salário dele era modificado, mas ele prevalecia, porque ele lutou e prevaleceu sobre o homem, e ele lutou e prevaleceu sobre Deus. Quando que ele prevaleceu sobre Deus? Quando ele se colocou debaixo do jugo de Deus. Como um príncipe, ele se humilhou, chorou, suplicou, se colocou debaixo do jugo de Deus, e Deus o considerou um príncipe, né? Porque ele se colocou ali embaixo da presença de Deus. Então a gente vê que não é com relação a Esaú, né? Ele prevalece com relação a Labão e com relação a Deus. E aqui Deus também está querendo dizer o quê? Um homem que prevaleceu com Deus, prevalece com qualquer homem. Deus está querendo dizer isso. Não teme Esaú. Se você conseguiu convencer a Deus, porque aqui Deus está querendo dizer o quê? Quando diz que prevaleceu com Deus, não é a primeira luta que Deus está falando, que ele prevaleceu. Não está querendo falar se prevaleceu fisicamente a Deus. Não, ele está falando da segunda luta, quando foi a luta espiritual. Por quê? Porque aqui Deus está querendo falar, olha, eu não queria mais. Deus não ia mais abençoar Jacó. Deus ia embora sem abençoar Jacó. Mas Jacó implorou tanto, suplicou tanto, que Deus abençoou. Então ele prevaleceu na segunda luta. Aqui Deus fala sobre a segunda luta e não sobre a primeira. Então aqui a gente vê que ele prevaleceu sobre Deus na segunda fase da luta, né? Que foi a fase da humilhação. Então aqui ele fala, se você prevaleceu com Deus, você fez Deus te abençoar, Deus não ia te abençoar mais. Deus tinha mudado de ideia, ia embora, ia te abandonar. E você conseguiu fazer Deus mudar de ideia e te abençoar. E você não vai conseguir com os homens? Quem conseguiu lutar com Deus e ter o favor de Deus, os homens é o de menos. A luta com o homem é o de menos. É isso que ele está querendo falar. Aí no versículo 29. E Jacó então perguntou para o anjo, né? E disse, qual o teu nome? Eu rogo-te que me fale, né? E o anjo então fala, por que é que você pergunta o meu nome? E ele o abençoa ali, né? Então aqui o anjo fala assim, por que você está me perguntando meu nome? Você ainda não entendeu quem eu sou? É como se ele falasse, você ainda não entendeu quem eu sou? Por que você está perguntando meu nome, né? Você não entendeu ainda quem eu sou para mudar teu nome, né? Com quem você lutou, você ainda não entendeu? Aí nisso ele abençoa ali Jacó, né? Então Jacó volta, né? Maltrapilho, mancando, né? Mas feliz da vida porque conseguiu o que ele esperou 94 anos para conseguir, né? Aí no versículo 30. E Jacó chamou o nome do lugar de Peniel,
Pois eu tenho visto a Deus face a face e a minha vida foi preservada. Então, Peniel significa ver Deus, né? É a face de Deus. Quando Jacó fala que a vida dele foi preservada, a vida dele foi preservada porque ele viu a face de Deus, né? Porque só que é claro, ele viu Deus ali porque é impossível você ver a glória de Deus e continuar vivo. Ele viu Deus ali, só que ele não viu Deus na sua glória, né? Porque não há quem veja Deus em sua glória e continue vivo. Ele não viu Deus em sua glória. É como Moisés vai ver na sarça ardente, como a gente viu que Abraão viu quando os anjos estavam indo para Sodoma e Gomorra para destruir. Então ele fala que ele viu Deus face a face, né? Ele viu a face de Deus e não foi destruído por ver Deus, mas ele não viu Deus em glória, ele não viu a glória de Deus, porque aí realmente ver a glória de Deus você é destruído, não teria como ver a glória de Deus, né? Somente Moisés, né? Que é incrível quando a gente estudar e ver que ele subia, falava com Deus e o rosto dele voltava iluminado, resplandecido de falar com Deus, incrível. Mas nunca mais houve alguém que falasse com Deus do jeito que ele falou. Nossa, incrível, muito legal. Aí a gente vê, né, que e também o povo, né, tem uma época, não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas agora me veio a vontade de falar isso. Tem uma hora que também o povo quer falar com Deus, né? Aí Moisés fala, tá bom, peraí que vocês vão falar com Deus. Querem falar com Deus? Vamos falar com Deus. Vocês começam a falar com Deus e pedir o que vocês querem falar com Deus. Aí Deus começa a falar, eles ficam com medo, eles começam a tremer com aquela voz estridente, né? Eles falam, não, Moisés, fala só você com Deus, eu não quero falar com Deus, não sei o quê. É muito legal, muito da hora, né? E fala que nunca mais se falou com Deus como Moisés falou, né? Que incrível, um homem falar desse jeito. E depois volta, né, pra ter um encontro com Jesus, né? Ele e Elias, é incrível. Aí nisso a gente vê que a vida dele foi preservada, né? E ele fala que ali ele viu a face de Deus e a vida dele foi preservada. Mas a gente vê que ele não viu Deus em sua glória, né? Ele viu Deus ali como homem, né? Como Deus foi apresentado também, né? Para Abraão, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, quando foi apresentado para Moisés ali na sarça ardente. Então é assim que foi apresentado aqui, né? Para Jacó, por isso que ele não morreu. E também ele fala também sobre a morte de Esaú, né? Já profetizando que ele não vai morrer por encontro com Esaú. Então a gente vê que a fé dele se renova, né? E ele volta um novo homem, né? Porque ele achava que ele podia comprar a ira do irmão dele dando presente. Então ele manda presentes dignos de rei, achando que vai comprar a raiva de Esaú, né? O perdão de Esaú com presente. Então, agora a gente vai ver no capítulo 33 que quando ele for encontrar o irmão dele, ele vai encontrar o irmão dele e ele vai entender que não são presentes que vão comprar aquilo. Então ele começa a se humilhar diante do irmão dele, né? Então realmente ele vê que só a humilhação também traz benefícios, né? Principalmente se a pessoa tá errada. Existem pessoas que a gente realmente tem que reconhecer que tá errado e tem que pedir perdão, né? Então ele reconhece isso depois. Então Deus ensina ele até ele se humilhar, porque ele tinha dificuldade em se humilhar até então, né? Ele tinha dificuldade de pedir perdão, né? De se humilhar. Ele achava que podia comprar até o perdão, né? Ele achou que podia comprar até o perdão de Esaú. Então agora ele já vê que não é assim, que não dá para comprar o perdão, né? E a gente vai ver que ele realmente vai se humilhar, porque ele reconhece que ele errou, então ele precisa se humilhar diante do irmão dele e a gente vai ver que ele vai se humilhar. Mas o capítulo 33 é um capítulo lindo, um capítulo que fala sobre o perdão, né? A gente acha que Esaú tá vindo com 400 homens para matar Jacó, só que a gente vai ver que ele tá vindo para escoltar o irmão. Então ele vem com 400 homens para escoltar Jacó, não é para matar Jacó. E a gente vê que quando Jacó tá ali se humilhando, se dobrando 7 vezes no chão ali para o irmão dele corre, ergue ele, dá um beijo e fala que tava com saudade. Então é algo lindo, fala sobre perdão, né? Algo incrível. E Jacó precisava desse perdão para que ele fosse mudado, né? Deus precisava tocar na vida de Jacó, mas Jacó também precisava do perdão. Tem
perdão que a gente precisa receber para poder seguir em frente, né? E tem perdão que a gente precisa dar para seguir em frente, né? Senão a vida da gente bloqueia. E Jacó estava assim, a vida dele estava bloqueada e ele precisava do perdão do irmão para seguir em frente, né? E ele também precisava liberar perdão sobre si mesmo, né? Então a gente vai ver isso no capítulo 33. Agora, finalizando esse capítulo que a gente está vendo, no versículo 31 diz: E quando ele, Jacó, passou por Peniel, o sol se levantou sobre ele, e ele estava mancando da sua coxa. No versículo 32, por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje do nervo que está sobre a juntura da coxa, porque ele tocou a juntura da coxa de Jacó, no tendão que se encolheu. Então lá na Torá dos judeus, né, tem a Torá lá dos judeus, que a única diferença da Torá dos judeus é que eles não aceitam Jesus Cristo, né? Aí lá na Torá dos judeus, eles realmente têm isso, eles não comem, né, a parte de baixo. Se não dá para a pessoa não sabe cortar direito o nervo da coxa, eles cortam a parte de baixo e não comem a parte de baixo do animal, eles comem só a parte de cima, né? Aí hoje a gente finaliza aqui então no capítulo 32, tá?